galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos Máfia. Estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 8. Hoje vamos falar sobre saúde, sobre crossfit, sobre esporte. Temos uma pessoa muito especial aqui, né? Temos aqui, no meu lado esquerdo, Rafael Guizzo. Salve, galera! Hoje vamos falar a respeito de saúde aí. Uma coisa que é interessante a todos os brasileiros e a todas as pessoas que existem nesse mundo. E assim, eu confesso que eu tô intimidado perto da nossa convidada aqui, porque ela é grande e eu sou franguinho, entendeu? Rafael Guizzo, nosso editor e representante aí da faixa etária dos 20 e poucos anos. E do meu lado direito temos ela, que é multicampeã de crossfit, atleta, empresária. Ela é muita coisa, ela é foda. Caroline Robo, a Carô. Fala, Carô. Fala, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu queria que vocês estivessem vendo a estrutura disso aqui, que inaugurar um podcast, uma produtora, né? O negócio é punk. Pô, agradeço muito a presença aí, é uma grande... Demais o estúdio aqui, parabéns. Pô, obrigado. E agradecer pelo convite, né, Máfia? A gente se conheceu o quê? Uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos já. Quando eu lancei minha marca de suplemento, e desde então a gente nunca mais tinha se visto. Aliás, ninguém se viu mais, né? Por causa da pandemia, faz uns 2 anos que até ninguém se vê. Até rolou uns projetos de 3D, que depois ele se desenrolou por um tempo. Eu fui lá, eu e o Marcelo, algumas vezes, mas aí veio a pandemia e fodeu tudo. Nem parece, né, que a gente tá tanto tempo assim nisso. Pois é. Mas agradeço pelo convite e vamos bater papo, né? Falar de saúde, esporte, estilo de Eu acho que a galera não entendeu qual que é a marca que vocês estão falando. A Hopper. A Hopper. Ela é gerente de marketing, para quem não sabe, da Integral Médica. E na Integral Médica tem a Hopper, que é um produto específico para atletas de crossfit. E que ela vai falar um pouco mais. Já tá mudando um pouco isso. Deixa eu me apresentar direito, né? Pra galera cair de paraquedas aqui. Eu sou a Carol Robo, eu sou atleta. Não sei se eu posso falar hoje que eu sou atleta, né? Eu tô muito mais no meio empresarial do que de. Pô, mas o que você faz, se não for atleta, pelo amor de Deus. É que assim, né? A gente sempre fala atleta como profissão. São várias coisas que hoje eu não consigo fazer. Eu deixei de competir porque hoje eu não tenho mais tempo para me dedicar igual um atleta precisa. Então, quando eu competia mesmo, assim, eram mais ou menos 6 horas de treino por dia. Então, o atleta ele tem que cuidar da alimentação, do sono, da suplementação, de tudo, né? O universo dele, ele trata o corpo dele como a ferramenta dele de trabalho. Sim. Hoje, pensa que meu dia, se tivesse 48 horas, eu estava 48 horas trabalhando. Então, eu não consigo ter a dedicação de tempo, né, que um atleta precisa. Então, hoje eu não posso nem falar que eu sou atleta. Eu sou uma praticante, né? Eu me considero hoje uma embaixadora do esporte. Meu esporte é crossfit. Então, eu tô, assim, em muitas vertentes do esporte. Mas eu gosto de ser chamada de atleta. Ah, legal. Eu gosto. Que negócio. Mas e aí, você tá na Integral, né? Então, Integral. hoje eu sou executiva na Integral Médica, né? Que é a maior empresa de suplemento da América Latina. E eu tenho uma startup lá, que é a Hopper Nutrition. É uma marca que nasceu há mais ou menos 3 anos atrás. Ela foi criada para o nicho, né? Ela foi criada pro praticante de crossfit. Porque é assim... para quem nunca ouviu falar, não sabe direito o que é crossfit, é um esporte de alto rendimento, crossfit. Sim, são movimentos funcionais constantemente variados, executados em alta intensidade. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Isso quer dizer o quê? Que você chega lá e se mata e sai de lá morto. É mais ou menos essa definição. Então é um esporte que para muita gente ainda parece, né, um bicho de 7 cabeças, mas não é. O CrossFit ele foi conhecido, ele ficou popularizado um pouco no Brasil como um esporte de competição, né? Então a imagem que se tem é aquelas pessoas grandes, fortes, né, que faz coisa absurda que um ser humano normal não consegue fazer, porque ele acabou se popularizando pelo CrossFit Games, né, que é o campeonato mundial. Sim, tem no Netflix, tem... Isso, aqueles atletas monstruosos. O cara que ganha o campeonato mundial de CrossFit, ele é o The Fittest on Earth. É o cara mais fitness do mundo. Então, pro cara ser o cara mais fitness do mundo, você imagina que o cara faz tudo. Então, ele corre, ele pedala, ele nada, ele levanta peso, ele faz ginástica, ele faz tudo. Então, a ideia que as pessoas, principalmente no Brasil, né, quando chegou, era esse esporte assim monstruoso. Eu tenho que me preparar para poder praticar CrossFit. Quando, na verdade, não é isso, né? Sempre, assim, a intenção do criador, né, do método,
foi tirar as pessoas do sedentarismo. Então a gente tem muito esse estereótipo de competição, mas na verdade não, é qualidade de vida, né? A gente está falando aqui de esporte, de saúde. Isso é assim, é uma batalha para tirar a pessoa do sedentarismo, para lutar contra diabetes, tudo que envolve atividade física no geral, esse é o objetivo. Então, hoje se você vai fazer uma aula, né, experimental num box de CrossFit, você vai ver que não tem nada disso, tipo, eu preciso competir, eu preciso estar forte. Não tem nada disso. É um treino, ele é intenso, mas ele é intenso... É um treino, ele é intenso, mas ele é na sua intensidade. Se você for lá fazer, você vai fazer na sua intensidade, ele vai fazer na intensidade dele, eu vou fazer na minha. Então, é legal porque assim, você se puxa, você consegue chegar no seu limite, você consegue treinar dentro do seu objetivo, mas não é um padrão, né? Ninguém precisa sair de lá detonado. Você sai de lá detonado se você quiser, Dá pra fazer isso. O Maca... Eu caí nessa pegadinha. Curte essa parada. Você foi? Porque eu fiz uns 3, 4 meses, né? E aí? Não, eu me fudi. Porque tipo, tudo isso que você tá falando aí é mentira, né? Não, me fudi por quê? Porque eu queria competir, né? E queria bater o próprio recorde. Então tinha lá, colocava na lousa. Acaba se criando uma competição com você mesmo. Comigo mesmo e às vezes até com o vizinho, assim, tipo, mano, o cara consegue, eu também consigo. Tipo, cara, mas lá. Isso que é legal. E a hora que o sangue tá quente, você consegue. Você vai, né? Só que dia seguinte você se fode. Eu até acredito... Vai com sede ao pote. Eu até acredito que ele se popularizou, assim, caiu muito no gosto por causa disso. Porque quando você vai numa academia convencional, você faz um esporte convencional, você não tem essa... Primeiro que você chega, às vezes você, por exemplo, se você vai numa academia de musculação, você entra mudo, sai calado, você vai, faz seu treino, você não tem essa interação. Sim. Quando você chega num box de CrossFit, normalmente você vai no mesmo horário. Então você conhece a turma que treina com você. O senso de comunidade eu achei muito forte. Assim, tipo... Você conhece as pessoas pelo nome, as pessoas te ajudam. A gente tem uma frase que é meio clichê, assim, mas ela é real. O último é sempre o mais aplaudido. Então, o que isso quer dizer? Que o cara que tem mais dificuldade de fazer aquilo, ele vai ser o mais incentivado. Então, às vezes chega um cara que é multiatleta, já chega lá preparado fisicamente, beleza, ok, normal pra gente. Sim. O cara que a gente vê que tá enfrentando dificuldade, o cara que tem dificuldade naquilo, não teve um background de esporte, pra ele é difícil correr 100 metros. Esse cara vai ser o mais incentivado. Então, é um senso de comunidade muito forte. Que massa isso. Mas você acha que... Porque eu via muito isso lá. Pessoas muito acima do peso para fazer, sei lá, barras, né? Então, mano, não conseguia, não vai. Tipo, é humanamente impossível. A gente cometeu alguns erros no começo, né? O CrossFit fez agora há 10 anos no Brasil. Então, quando começou... Eu sou tipo um dinossauro, tá? Eu tô desde o primeiro box. Depois eu quero que você conte aí. Eu fui aluna do primeiro box de CrossFit do Brasil, que foi o cara que trouxe a metodologia pro Brasil. E no começo a gente não tinha muita informação. Os próprios professores, os coaches, a gente não tinha formação, a gente não tinha... Tudo que você precisava saber, você tinha que buscar fora. Então, o acesso era difícil, não tinha muita coisa na internet. Eu aprendi a fazer alguns movimentos vendo vídeo no YouTube dos atletas americanos. Então, no começo, por que surgiu essa fama? CrossFit machuca. Porque a gente aplicou de uma maneira... Não era na maneira mais certa de se fazer. Então, é isso que você falou. Chegava alguém acima do peso ou alguém que não tinha uma preparação muscular específica para fazer aquilo e chegava lá e arrebentava e fazia, e vamos saltar a caixa. Imagina uma pessoa acima do peso fazendo 100 saltos numa caixa. Você vai foder o joelho, você vai ter um monte de problema. E a gente não tinha essa noção, sabe? A gente não sabia como fazer. Então, hoje o esporte está muito mais maduro. Hoje, se você chega num box para treinar, se você está acima do peso... Você não vai pular uma caixa. No máximo, você vai fazer um movimento de step up, step down. Vai colocar uma anilha numa caixa. E nisso, no seu treino, você vai evoluindo até que um dia, se você se sentir preparado para isso, né, você vai acompanhando a sua própria evolução, você vai estar saltando uma caixa. Mas, assim, existem fases, né? Existem progressões que a gente não tinha. Então, hoje é muito mais fácil você não se machucar. Eu dei aula há mais de 2 anos, né, de CrossFit de personal. Meus alunos nunca se machucaram. Mas por quê? Porque a gente consegue seguir, né, uma progressão. A gente preza pela saúde do aluno, que é muito diferente de ser atleta. As pessoas confundem o praticante pela saúde... E o competidor? Do competidor. O competidor, a dor faz parte do dia a dia dele. Né? A gente, como atleta,
Você não dá ouvido para dor, você tem que ir lá e performar e tem que fazer. Então esse é o seu trabalho. E o corpo vai sofrer a consequência disso. O atleta vive fudido, machucado, né? E vive em tratamento. O praticante, pela qualidade de vida, ele não precisa passar por isso. Sim. Ele não pode passar por isso, né? Porque ele não tá buscando isso. Então são dois perfis bem diferentes. E a gente às vezes acaba confundindo. Justamente por causa disso que você falou. Você chega no box, é uma adrenalina, é aquele senso de comunidade, de competição e tal. Você acaba se puxando além do que você realmente pode, Sim. né? Da sua estrutura física, muscular. Sim. E a gente tem que dar uma brecada nos alunos. Na época eu tava bem leve, né? Eu jogo muito futebol, então assim, o índice de gordura bem baixo. E assim, eu conseguia executar, pular caixa, eu conseguia pular alto, eu conseguia fazer várias barras. Fazer... E esse é o problema, quando você consegue fazer, você se puxa, você aí vai embora. Aí eu fui, tipo, evoluindo, pô, tô conseguindo, né, tô indo bem. Mas aí, de repente, torcicolo. Aí, uma semaninha sem treinar. Aí daqui a pouco, uma outra coisa. Aí consegui fazer aquele... Bar muscle up. Pô, felizão, mano. Caraca, conseguiu fazer já de... Quanto tempo? 4 aulas você falou? Não, foram uns 3 meses. Ah, tá. Mesmo assim, 3 meses é Então, falaram que era... Qual que é esse exercício aí que ela tá falando que é difícil? Assim, você tipo, tá na barra, aí você vai aqui e sobe. Né? Só que você pendura da barra e você sobe lá em cima. Eu achei que era o da argola. Da argola é mais foda ainda. É parecido com o da argola, só que é na barra. Ah, entendi. Só que aí, o que aconteceu? É o ring muscle up e o bar muscle up. Fudi minha mão, né? Tipo, aí mais uns dias porque eu tava com o calo e o calo foi embora e aí, pum. Hoje tem gripe já, a gente resolve tudo. Então, aí eu fui nessa de muita sede ao pote e substituí a academia que eu ia pra ir todo dia. Fui de segunda a sexta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você substituiu a academia convencional pelo CrossFit? Por que você achou de mais diferente? Porque, mano, eu tava de saco cheio de todo dia na academia, mesma coisa. E aí ia na academia do prédio e não tava feliz de ir na academia do prédio, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada. A atividade física, ela não precisa ser um peso, sabe? Ela não precisa ser, nossa, que saco, eu tenho que treinar, nossa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer isso. Porque isso dificilmente você... A não ser que você seja muito focado, que você esteja muito certo do seu objetivo, você consegue se manter. Você tem que ser muito disciplinado. Sim. Quando você não gosta, que isso é 99% das pessoas, elas vão treinar por obrigação, porque elas sabem que elas têm que estar saudáveis, elas têm que praticar atividade física. Mas é muito chato, né? Muito chato você fazer uma coisa que você não gosta. Exato. Então eu acho que quando você pratica uma atividade que você... Muitos alunos chegam e falam assim, eu quero, por exemplo, chega lá no primeiro dia na aula experimental, eu quero perder peso, quero perder 10 quilos, eu vi que CrossFit queima bastante caloria, eu quero emagrecer. Dá 2, 3 meses, a pessoa esqueceu que ela estava lá para perder peso. Ela quer melhorar o movimento ginástico, ela quer subir mais peso no snatch. Então você vê que os objetivos deles mudam porque aquilo se torna prazeroso. Sim. Ela vai para lá, ela vai treinar. A gente proíbe aluno de... Eu tenho um box que a gente tem aula de segunda a segunda. No domingo, tem aluno que a gente expulsa de lá. Fala assim, o que você tá fazendo aqui? Vai embora para casa, você tem que descansar. Um dia você tem que descansar. Vai comer uma pizza de tanto que as com a sua família. De tanto que as pessoas gostam. Então a atividade física, ela tem que ser prazerosa. Porque senão você não consegue sustentar. E eu nem tô falando só do CrossFit, né? De qualquer atividade física. Você tem que achar uma atividade física que te dê prazer. Não precisa ser chato, não precisa ser maçante. Eu vou por obrigação. E senão você não sustenta, né? Não nem sustenta. Não dá. Eu também tenho esse problema, assim. Pra fazer atividade física, eu preciso muito de uma companhia, assim. Tipo, esse negócio faz toda a diferença. Eu sou aquela pessoa que não consegue, assim... Não é que eu não consigo, não tenho prazer em acordar cedo pra caminhar ou pra correr. A motivação de ter outras pessoas com vocês tipo assim, pai, vamos fazer academia junto? Vamos. Então nós dois vamos acordar juntos e vamos para a academia juntos, treinar juntos. Esse é o grande lance, que a gente fala de ser assim, ter essa filosofia de comunidade, das pessoas se ajudarem. Se você reparar as pessoas que começam a treinar, né, pode ser um perfil mais tímido possível. Assim. A gente tem uma história de uma aluna que o primeiro dia ela apareceu no box, aí ela foi fazer uma aula experimental, toda troncha, descoordenada, sabe? Super introvertida. Você via que não era um perfil, assim, de uma pessoa, né, autoconfiante, nada disso. Ela fez a aula, ela teve muita dificuldade para terminar o workout, né? Tudo adaptado e tal. Aí no final ela falou assim, eu vou fechar o plano de 1 ano.
E a gente, como professor, falou assim, não faz isso, Vai perder dinheiro. você vai perder dinheiro. Aí a professora que deu aula para ela falou assim, você não quer testar um mês? Faz um mês. Não, eu vou fechar um ano. A gente subestimou a aluna. Se você visse ela depois de um ano, ela estava até arbitrando o campeonato de CrossFit. A família dela foi lá no box, sabe o que estava acontecendo? Falou assim, minha filha sempre... O que tem nessa água aí que vocês estão dando pra minha filha? Sempre foi muito tímida. Ela tinha diabetes e ela dava uns apagão e desmaiava. Né? Do nada. No box mesmo? Do nada, assim. Tava andando na rua, dava hipoglicemia, ela caía. Nossa. E ela sempre teve medo de atividade física. A menina mudou da água pro vinho, começou a ficar autoconfiante. Você via ela participando e assim, ela depois ela falando isso, né? Ela achou um espaço dentro desse esporte, dessa comunidade, que ela nunca teve em outros lugares. Ela falava, na escola eu sempre era excluída, né? Nos lugares que eu ia, nunca ninguém falava comigo. Ela falou, esse foi o primeiro lugar que eu entrei, e porque eu era diferente, porque eu não tinha autoconfiança, eu não era uma pessoa, né, extrovertida, as pessoas me acolheram. Então ela ficava por último, tinha gente que já tinha acabado o workout, ia dar a volta no quarteirão junto com ela, para ajudar a incentivar ela. Então esse negócio de motivação que você falou, ele é real, existe. A gente fala, a gente é a igreja do CrossFit, por que crossfiteiro só fala de CrossFit? Falar exatamente mas isso. porque não é só atividade física, né? O que envolve psicologicamente, emocionalmente, você acaba mudando sua vida. Então assim, o cara que treina com você lá, eu sou da turma do meio-dia, o cara que treina com você, você troca ideia com ele, daqui a pouco você tá lá no final de semana no bar com o cara, e você tá... Quando você vê, você tá com a vida envolvida, seus amigos de fora, Sim. Você traz pra dentro do CrossFit, ou os amigos do CrossFit acabam sendo seus amigos de lá de fora. Isso é da hora. Isso mexe muito. Mas você acha que muitas pessoas que entram, né, para essa alcateia, vamos dizer assim, é porque, tô meio excluído, preciso ser acolhido. Assim como a pessoa que chega na igreja e muitas vezes está precisando de uma palavra de conforto, ou está precisando de amigos. Eu acho que não tem um estereótipo. Você acha que tem um lance assim. psicológico? Tem dos dois tipos. Vai de um extremo ao outro. Entre o cara que é popularzão, que já tem um corpão, que já faz tudo, não sei o quê. Que já quer estar relacionado com aquelas pessoas que têm o mesmo perfil. Esse cara consegue se entrosar. Mas o cara que nunca treinou na vida, que não é muito autoconfiante, tem vergonha do corpo, ou porque tá acima do peso, ou porque não sabe fazer os movimentos, esse cara também acha a patota dele. Então a gente tem até uma brincadeira do RX. RX quer dizer... o avançado. O cara que faz tudo como prescrito, né? E o scale, que é o cara que escalona. Então tem o bonde do scale, que eles falam, que é mais forte do que o RX, tá? Porque assim, se você pega um grupo de alunos de 10 pessoas, se tiver um que faz todos os movimentos, é muita coisa. Então quem tá predominante lá é o scale. Sim. Então se o cara RX for cuzão, os scale vão pra cima dele, entendeu? Aqui é o bonde dos scale. Eu não entendi muito bem, pra falar a real. Tipo, o que é o scale? É, por exemplo, o cara que chega lá e faz 10 barras. Ele já chegou, ele já é forte, faz 10 barras. Esse é o cara RX. É o cara foda. É o cara foda, que ele já sabe fazer. O scale é o cara que chega lá e não consegue fazer uma barra. Então É o ele aspira. Sou eu. pendurar o elástico pra ajudar, tem que fazer a barra de cima da caixa, é o cara que precisa evoluir no movimento. A maioria das pessoas são assim, a maioria das pessoas não conseguem fazer todos os movimentos. Pessoas são normais. scale. E eles se orgulham disso, não é vergonha. Tipo, um cara que não sabe fazer, e isso que é muito legal. Eu ficava meio puto de ser scale. O cara... Mas assim, o scale ele sempre tá mirando o CRX, mas tem cara que vai morrer scale, que ele não vai conseguir. Né? E a gente faz muita piada da gente mesmo, né? Então é um público, assim, o predominante são os scales. Então você vê os memes que tem tudo de CrossFit, é tudo de scale. E assim, você se encaixa em... Ou você é scale ou você é RX, você vai se encaixar, você vai ser acolhido Não de tem alguma o grupo forma. do meio ali. Até tem. Qual que é o nome? Não sei te definir o do meio. Talvez é um cara que... Ele podia ser RX, que é o cara que sabe fazer tudo, mas é o que prefere fazer as coisas adaptadas, porque ele não... de boa. ele quer mais a farra do que, deixa a vida me que levar. é objetivo, nossa, eu estou focado aqui, não. Ele vai lá pra resenha, ele não tá nem aí. Pode falar. Eu ia mudar de assunto, mas se você quiser entrar nesse... Não, eu ia também mudar de assunto, vai... Beleza? É que assim, eu quero conhecer mais da sua história... Bem lá atrás mesmo, assim. Tipo, conhecer a sua história do começo pra gente saber quem que é a Carô do passado pra gente saber quem que é a Carô do presente. Até pra quando você entrou nessa...
Bom, de onde você é, aqui de São Paulo mesmo? Sou Conta aí de um São pouco Paulo. da sua história. Vocês têm quantas horas aqui, ó, pra falar? Que eu falo, eu sou Vamos lá, igual, o microfone eu é sou seu. igual o Forrest Gump, né? Se eu falar tudo que eu já fiz na vida, vocês vão falar, quantos anos você tem? Uns 85? Que é mais ou menos isso. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Eu fui atleta de handball quando eu tinha lá os 17 anos. Eu tenho 38. E eu fui atleta profissional de handball. Uhum. Aí eu larguei o handball porque eu fui morar no Japão. Aí fui embora. Caramba, foi morar no Japão, do Fui. nada. Meu pai é japonês. Minha irmã mais velha morava lá já. Aí eu morei quase 2 anos lá. Eu joguei handball até mais ou menos 17, 18 anos. Uhum. Aí quando eu abandonei, porque eu fui morar fora. Quando eu voltei, eu me casei. Aí comecei minha primeira faculdade. Casou com quantos anos? Eu casei com de 19 para 20 anos. Tinha 20 anos. Mano, muito nova. Muito. Eu casei com 23, já acho Eu novo. ganhei, ó. E eu que nem casei ainda. Eu não deixei. Se eu tivesse uma filha hoje de 20 anos, eu não ia deixar ela casar. Falar, você tá maluca, 20 anos. Mas enfim, aí eu casei e comecei minha primeira faculdade, que foi Ciências da Computação. Eu achava que ia ser programadora. E aí, depois teve alguns problemas. Meu ex-marido, né, que é meu ex-marido, teve leucemia. Então, 2 meses de casada, a gente morou praticamente 4 anos dentro do hospital, fazendo químio. Nossa, que Nossa. foda. Aí ele teve que fazer transplante de medula. Eu fui embora para os Estados Unidos. Então, a gente morou mais 2 anos no Texas, que ele fez o transplante lá. Beleza, aí eu voltei. Ele era pastor de igreja. E aí eu fui fazer teologia. Então, sou teóloga também. Toda vez. Tudo Fui conectado. 10 anos pastora de Assembleia de Deus. Saiu das exatas. Total, né? E aí, quando eu era pastor ainda, eu nunca larguei esporte, né? Você virou pastora mesmo. Não só Pastora- estudou teologia, você... Não. Então, e aí o que aconteceu? Antes de eu estudar teologia, que foi aqui no Brasil, eu fui me preparar num seminário nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu fui fazer um seminário que é o seminário mais famoso de Assembleia de Deus que tem lá em Dallas. Uhum. Então, eu estudei 2 anos nesse seminário, me formei como Pastoral Leadership, que era para assumir a igreja aqui no Brasil. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu fiz teologia, porque eu também precisava dessa parte teórica. Que da hora. É tipo pastora das ovelhas. Já fui pastora de adolescente, de jovens, fiz missões na Ásia, fiquei nesse seminário que eu estudei lá fora. A gente tinha, todo summer tinha missões, né? Que a gente ia visitar outros países, pregar mesmo. Então fui pra Malásia, Tailândia, fui pra... Rodou o mundo. Que da hora. Rodei um pedação aí. Que da hora. Fui 3 vezes para Israel, Egito. A gente levava grupo de jovens para Israel, mochileiro. Então, a gente ia fazer rafting no Rio Jordão, fazer, enfim, da hora. esportes radicais. Uhum. Era um Não era uma público pegada jovem. missionária, assim, era... Essas viagens eram tipo umas viagens de jovens mesmo, assim. Essa parte que eu fui fazer missões era evangelismo mesmo, que a gente ia visitar a igreja, assim. Até foi um marco na minha vida que a partir dessa viagem, assim, a minha visão de mundo mudou, né? Porque é uma realidade muito diferente do que a gente vive no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Mudou em né? que sentido? Cara, eu acho que eu passei a valorizar algumas coisas e ver com os olhos mais humanos algumas coisas que a gente não dava valor. Eu vejo muito assim, nessa época que a gente vive hoje, pós-pandemia, né, muita gente mudou a visão que tem do mundo, né? Você começou a ver coisas que não eram tão importantes, que se dava muita importância, e algumas coisas que você não dava valor, né, como poder sair de Passou a dar. casa, passou a dar, né? A estar perto da família, tipo, gente que não podia ver os pais porque era grupo de risco. Sim. E ficou longe. Então, essa viagem para mim foi um marco, porque a gente estava sempre acostumada, né? Brasil, eu sempre tive uma vida muito boa aqui, né? Então, o Brasil eu costumo falar, o Brasil é maravilhoso para quem tem dinheiro, né? Para quem consegue viver bem, né? Consegue ter alguns privilégios. Estados Unidos, eu morei na Flórida e morei no Texas também, né? E lá nem se fala, né? Você tem uma qualidade de vida, mesmo que você não tenha grana, você tem uma qualidade de vida legal. Uhum. Eu sou cidadã americana também. É. Meu ex-marido era americano. E aí, quando eu fiz essa viagem, a gente saiu totalmente da realidade que eu vivia. Então, a gente visitou, por exemplo, na Malásia, igrejas assim, primeiro que para chegar na igreja em cima do morro, você tinha que pegar tipo um caminhãozinho igual o pau de arara, sabe? Era difícil acesso. Aí você chegava na igreja, não tinha cadeira, não tinha, era chão de terra. A pastora da igreja tinha 16 anos, com um violão com 2 cordas.
O público dela da igreja eram crianças de 10 anos, então tinha lá 30 crianças de 10 anos, tudo com pijaminha, sabe, pronta para dormir. E você via a paixão que elas faziam aquilo, a menina fazia aquilo. E a gente tinha tanta coisa, a gente tinha estrutura, tinha acesso, tinha tudo, e a gente não vivia aquilo igual eles viviam. Então você via lágrima de verdade, você recebia abraço de verdade. E aquela experiência, assim, mudou completamente minha vida. Sim. Como ser humano, assim. Eu preguei em uma igreja lá, uma escola, a gente visitou muita escola, né? E eu preguei numa escola que é lá na Tailândia, isso na Tailândia já, né? Era separado homem e mulher. Uhum. Então eu fui numa escola que era só de meninas, na faixa etária de 17 anos. E eu preguei pra, sei lá, tinha 1.500 meninas lá. E imagina a cena, né? Eu pregava em inglês e o cara trazia em tailandês. Então pode ser que a mensagem, a mensagem não foi a mesma, né? O esboço que a gente preparava da mensagem, né? Normalmente quando você estuda homilética e tal, você coloca lá só os pontos principais, né? E você vai falar. Eu tinha que escrever tudo, a frase inteira que eu ia falar. Era um grupo de missionário americano, tinham, sei lá, 20 americanos, tinha meia dúzia de brasileiro. Ao invés dos gringos ir lá pregar, tudo com vergonha, não, a brasileira que fala inglês horrível, né? Tipo, com sotaque, tinha que pregar pro cara traduzir em tailandês. Mas, então assim, foram experiências que eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Foram coisas que eu nunca esqueci, assim, cenas que a gente viu, que presenciou lá, foram coisas assim que mudaram a minha vida. Então... E nisso você estava casada ainda? Tava. Vocês estavam juntos lá nas viagens? Porque a gente foi para esse seminário, né? A gente foi se preparar para assumir a igreja aqui no Brasil. Era um ministério muito grande, né? De mais de 120 filiais, né? A sede tinha 5.000 membros. Então, você imagina, a gente está falando de uma Assembleia de Deus, que são pastores mais velhos. Você imagina chegar um menino, né? Que meu ex-marido era praticamente um menino, 24 anos, eu 22 anos... E chegar e assumir um ministério com gente que tem mais do que a nossa idade de ministério. Sim. Então a gente sentia muito essa necessidade de se preparar, por isso que eu fui fazer teologia também. Então essa Mas viagem... ele devia ser, vocês, né? A oratória devia ser muito foda, tipo, toda a compreensão... Eu vou te falar que eu era muito, muito tímida. Muito tímida. As pessoas achavam, é metida, não sei, quando eu era mais nova, assim, quando ela era adolescente, porque eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. E isso também foi, assim, uma transformação na minha vida. A igreja, o fato de você ter que assumir algumas posições, você ter que falar em público, você ter que, né, ser desenrolada. E isso eu tive que sair muito da minha zona de conforto. Hoje eu não me intimido pra fazer nada que eu tenho que falar. Se tiver 10.000 pessoas lá pra falar, eu vou falar, eu não tenho problema com isso. Sim. Mas eu tinha. Então, assim, isso são coisas aprendidas, né? São comportamentos que a gente consegue melhorar, que a gente consegue aprender. E eu devo muito isso à igreja, porque eu tinha que fazer isso, né? E você ainda é evangélica? Eu sou, mas eu não frequento mais a igreja, né? Então, quando eu me separei, em 2014, aí eu saí da igreja e foi aí que começou minha segunda jornada da vida, né? Porque eu sempre gostei muito de esporte, e eu acho que eu nasci pra isso. Sabe quando você tem um negócio... Só antes de você avançar pra essa parte, por que você saiu da igreja? Porque eu me separei e a igreja foi fundada pelo meu sogro, pelo meu ex-sogro, e o meu ex-marido era o pastor da igreja. Então eu saí, né? Supostamente eu teria que sair e ir para outro ministério. Mas você acha que aquilo ali não era uma coisa sua mesmo? Você estava ali para acompanhar, foi bom e tal, mas não era... Eu não ia me sentir bem, assim, porque assim, foi eu não digo assim que a separação foi uma decisão minha, mas... Eu estava me retirando, né, dali. Então não fazia mais sentido. Mas não, nem ir para outra igreja? Faria sentido. Mas na época eu não... Eu queria me afastar de tudo que me lembrasse daquele ambiente, daquele momento. Isso de respirar novos ares. Aí você encontrou o CrossFit depois disso e ele virou a outra igreja, né? E foi exatamente nessa época. Então, assim, eu comecei a treinar mais. Eu treinava só for fun, né? Então, depois do handball, colega handball, voltei do Japão, casei, fui morar nos Estados Unidos, voltei. Eu jogava futebol, mas só de brincadeira. Mas já tinha um preparo físico bom. Eu sempre fui atleta, né? Eu sempre gostei. E aí fazia musculação. Só que assim, eu treinava sério, brabo mesmo. Todos os dias e tal. Só que faltava alguma coisa, assim, porque eu era de um esporte coletivo de competição, né? E me faltava isso, essa adrenalina. Eu não queria ir só lá treinar, fazer meu treino sozinha e tal. E aí foi quando uma amiga minha da Austrália
Me falou, Carô, tem um esporte que é tua cara, velho. Você precisa ir procurar e eu vi já que tem no Brasil. Aí eu fui procurar, dei um Google lá, eu morava em Perdizes, 2, 3 quarteirões da minha casa. Aí eu falei, vou lá, né? Tipo, achei o esporte. Que rua que você morava? Eu morava na Caiová. Caiová, morei na Tucune e era na Pia Casas. Aí cheguei lá, não era o que eu esperava, né? Não, é esporte e tal. Eu cheguei, era um box, era assim, menor que essa sala, assim, compridinho. E eu tava acostumado com o ambiente de academia, né? Sim. Que é legal, tem espelho. High-tech. Já essa academia foda. Cheguei lá, tipo, eu falei, gente, como eles são pobrezinhos, eles não têm dinheiro nem pra pintar a parede. Porque, assim, tudo raiz, assim, ó, os pesos tudo no canto e não tem máquina, não tem aparelho no CrossFit, né? É só barra e anilha e kettlebell e coisa assim. Uma galera suada lá, sem camisa, a gente descalça. Fedendo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E cheguei na porta e ninguém falou comigo, tá? O negócio lotado, ninguém falou comigo. Aí o professor sem camisa, suado, gritou lá do fundo. Tipo, o que você quer? Oi? Aí eu olhei pra trás e falei, não é possível que ele tá falando comigo, né? Era cliente, né? Tipo, oi. Aí eu falei, então, eu queria informação, tá? Agora eu não posso porque eu tô treinando. Anota seu telefone, tinha aquele flipboard, não sei. Aí eu virei, assim, a hora que eu virei a página pra anotar meu telefone, tinha uns 200 telefones. Ele não ia me ligar nunca. Falei, não, beleza, eu vou anotar meu telefone aqui, ele não vai me ligar. Ele virou as costas e continuou treinando. Falei, cara, não é possível que eu fui maltratado assim. Não deu a mínima, eu já passei por isso. Não, e aí beleza, fui, anotei meu telefone, 3 dias depois, óbvio, ninguém ia me ligar. Eu falei assim, não, cara, eu não aceito isso. Voltei lá. Aí eu voltei lá e tinha uma amiga dessa amiga minha da Austrália que tava treinando lá. Ela falou, cara, eu vou falar pra você, pro coach daqui, que é o dono, né? Porque pra gente marcar a aula inicial naquela época, isso há 10 anos atrás, tá? Tinha uma fila de espera de 3 meses. Porque o espaço era pequeno, a metodologia era nova, só que assim, quem entrou não queria sair, queria treinar todo dia. E não tinha outro box, era só aquele lá. Já era caro? Não vou te falar que eu não lembro do preço, mas era acessível. Qual que é a média assim. hoje dos box? Hoje, por exemplo, o meu ticket médio lá é 360, 380 reais, mas já chegou a ser 500 reais. Por mensal, mês? Assim, porque aí tinha pouco box, né? Hoje tem muito, principalmente em São Paulo. Se concentra 80% dos boxes de CrossFit em São Paulo, né? Então, teve que abaixar, né? Mas assim... Aí, na época, ela falou assim, tem uma fila de espera de 3 meses pra entrar. Ou seja, a fila de espera tinha que alguém desistir de treinar pra alguém entrar. Se ninguém desistir, mas não vou treinar nunca. Aí ela foi falar com o coach, falou assim, não, ela já treina, deixa ela entrar e não sei o quê. Aí ele veio, olhou assim pra mim e falou, vamos ver. Aí eu fui fazer uma aula inicial, faz 10 barras. Aí eu fiz 10 barras. Aí ele já ficou assim, não, você já faz? Não sei. Aí tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Não sabia os movimentos do CrossFit, mas eu já era condicionada, já fazia, tinha força. Falou, não, beleza, eu vou passar você na frente. E em 3 meses eu tava numa competição, tá? Isso, resumindo a história, em 3 meses eu tava numa competição. Caraca. E aí foi essa época que eu comecei a entrar de cabeça nisso. A primeira faculdade que eu me matriculei foi Educação Física, na Metodista, quando eu jogava handball. Mas eu não consegui fazer, fiz um semestre e não consegui fazer porque eu fui embora pro Japão. E quando eu voltei, eu fiz Ciências da Computação, e depois não sei o que, Teologia... E aí, mas eu sempre quis viver de esporte, eu sempre achei que esse era o meu talento, que isso era o que eu queria, né? Então, quando eu me separei, eu entrei de cabeça, né, no CrossFit. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer Educação Física. Terapia, vou fazer a minha terapia, vou lá fazer Educação Física. Você entrou na Educação Física com o objetivo de chegar aonde? Isso que eu quero entender. Eu já era atleta. Não era ser professora, era ser atleta. Porque quando eu me separei, foi isso. Eu mudei da água pro vinho. Então, eu mudei de casa, mudei de emprego, mudei de igreja, mudei de tudo. Sim. E aí eu falei... Virou a página da vida. Virei a página. Só eu falei, o que eu vou fazer? Falei, cara, tipo, eu sou atleta de CrossFit. Eu já competia, já era bem conhecida no Brasil, né? Tinha poucas competições. Falei, aí um amigo meu que era dono do box que eu sou dona hoje, eu comprei dele. Ele falou, por que você não dá aula? Eu falei, será? Vou dar aula? Falei, se matricula numa faculdade de Educação Física, precisa ter CREF, né, pra ser professor, e vem dar aula. Falei, não, beleza. Mas me matriculei e fui dar aula. E aí foi quando eu mergulhei de cabeça, né? Hoje eu vivo 100% de CrossFit, né? Sou empreendedor, assim. Tenho box, tenho sociedade de coisa de acessório, enfim, N coisas, mas tudo do universo, né, desse esporte.
Então foi a época que eu entrei de cabeça e comecei a fazer minha vida nisso. Aí eu comprei. Que ano que foi isso? Isso foi em 2015, mais ou menos. Uhum. E aí, 2014, 2015. E aí, eu consegui ainda competir uns 7 anos, né? Eu parei de competir quando a gente lançou a Hopper, que é a marca de suplemento. Sim. Que é impossível você ser executiva de uma empresa e atleta. Não dava para conciliar. O primeiro ano do lançamento da Hopper, eu treinava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quer dizer, o rendimento... Eu tive até meio que uma depressão, assim, porque eu comecei a descobrir que o esporte, ele, muito mais do que físico, para mim, ele era uma necessidade psicológica. Sim, emocional, químico, né? Então, eu assim, entrei de cabeça no projeto. Isso é uma característica que eu tenho de tudo que eu faço, assim. E por isso que eu me dou tanto. Então, eu entrei de cabeça. Logo quando eu fui contratada pela Integral, eu estava no meu auge de performance de atleta. Então, eu tinha o melhor time. Eu fazia parte do melhor time do Brasil. A gente classificava para etapa antes dos games, né? Que era um regionals que a gente fazia no Texas, né? Uhum. Campeonato fora e tal. E aí, quando eles vieram falar comigo, a proposta eu não entendi a proposta. Eu não entendi que era para criar uma marca de suplemento, que isso eu fui saber depois. Eu achei que eu ia ser patrocinada pela marca, ia ser atleta da marca. Mas tá falando da galera da Integral que veio falar? Sim. Ah, tá. Então... Foi uma reunião com o Felipe e com o Dom Maiolo. Tomaiolo já tá. E aí eles vieram com a proposta tal, não sei o quê, e aí eles foram me dobrando, assim, eu não entendia muito bem o que era. Uhum. Eu falei, não, beleza. Aí quando eles me falaram, né, sobre o projeto, que eles queriam montar uma marca específica para CrossFit e tal, aquilo me doeu, porque assim, eu tava no meu auge de competição, gostava muito do que eu fazia, e eu acho que a pior fase da vida de um atleta é você saber a hora que você tem que parar. É a fase mais difícil, assim, tipo, aposentei, sabe? Isso é uma decisão muito difícil. Jogador de futebol e é mais difícil outros. você conseguir fazer isso no auge, né? No seu auge de performance. Sim. Senão todo mundo seria igual o Pelé, né? Conseguiu parar no auge e conseguiu manter o nome dele, Sim. né? E reverberar para outras coisas. Uhum. E aí eu fiquei em dúvida, assim, eu falei, cara, eu não sei se eu quero parar, eu não me imagino sem competir e tal. Só que eu pensei, eu não vou competir pro resto da vida. Eu quero fazer outras coisas, né? E eu já tava planejando fazer outras coisas. O corpo já tava pedindo também ou não? Na época, quase, né? E foi assim, foi exatamente isso. Na última regional que eu fui, eu rompi o tendão das costas, 90%. Então, eu fui para um campeonato regional que eu não conseguia me pendurar na barra. Nossa. Fudida, assim, zoada. E aí foi onde eu parei e pensei, eu vou aceitar a proposta, né, de trabalho. Eu sabia que minha vida ia mudar muito, sim, mas eu pensava, cara, é um passo talvez para trás, 2, para eu dar 20, 30 para frente. Sim, e foi sim. exatamente isso que aconteceu. E aí a gente criou a marca, foi até quando a época que eu te conheci, a gente criou a marca, lançou, tá? Hoje ela é a marca mais conhecida do meio, sem dúvida nenhuma, assim, a gente tá super estabilizado e a gente até bateu num patamar ali que não tem mais para onde ir, né? A gente tá dentro do CrossFit, né? E a gente tá planejando reposicionar, né? Pra gente ter uma marca de alta performance, porque no nosso nicho a gente praticamente dominou. Porque o nicho CrossFit ainda é algo Hoje pequeno para a proporção que a gente é muito pequeno. A gente pode tem chegar cerca a integrar de o médico. 900 mil praticantes no Brasil. Então, assim, se você for ver mercado de suplemento, é o quê? 5% no Brasil. Dentro desses 5%, 0,00 alguma coisa CrossFit. Então, assim... E a ideia... eu imagino que quando vocês criaram o objetivo, a intenção era ver o esporte lá na frente muito maior do que o que está agora. Sim. Na verdade, ele estava numa crescente muito, assim, muito aguda. Na época que eu entrei, que a gente lançou isso, foi há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Como assim aguda? Começou a ser mais divulgado, começou a aparecer em TV aberta, porque a própria CrossFit, ela fazia muita publicidade em cima. Então, a gente sofre muito reflexo da CrossFit americana, né? O mundo todo, né? Na verdade, porque não é um esporte, é uma marca. Então a galera não sabe disso, né? Isso é todas as decisões que a marca toma, isso acaba refletindo muito na gente. Então, assim, eles investiam muito em campeonato, em mídia e tal. Então, foi crescendo muito. E foi bem nessa época... O gráfico tava... Que tava, assim, voando. Foi quando lançou a marca e tal. E era para estar muito maior hoje, né? Eu sinto que deu uma caída porque teve, principalmente no meio da pandemia, né? Teve troca de CEO, então o cara que fundou, né, o CrossFit, a marca, ele teve que vender a empresa,
por causa de algumas declarações que ele deu. Ele sofreu um boicote, né? Os afiliados todos, metade dos afiliados saíram, né, como boicote. E falaram, ou você sai ou o CrossFit vai falir, né? A marca vai acabar, porque é difícil um esporte acabar, mas uma marca, ela acaba, né? É uma empresa, né? O CrossFit, ele tá meio que o UFC, assim, pro MMA? Acho que sim. Porque, assim, o CrossFit, ele também, ele que organiza o maior evento que você falou? Ou não? É tudo da marca CrossFit. Hoje, da marca CrossFit. Hoje, tudo que se faz, que usa o nome CrossFit, é da própria CrossFit. Entendi. E existe outra marca, digamos Já assim? existiu tentativas disso, né? Ninguém conseguiu. Tem um campeonato que chama Grid League lá fora, né? Que são muitos atletas de CrossFit de outras modalidades. Que é justamente de um cara que era sócio do fundador, né? Do criador da marca. Então, abriu... Só que assim, o cara ele foi muito feliz na metodologia que ele criou. Porque não tem como hoje, se a gente for falar da modalidade, a gente não consegue usar outro nome. Não tem como. Como que você vai definir CrossFit sem usar a palavra CrossFit? A gente faz movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Como que você define isso? Então, é muito difícil você separar a modalidade da marca. Né? Então, não tem como você criar um outro esporte que é igual ao CrossFit, mas você não tem um nome. Tipo esse Cross-Life aí que tem. É uma forma da gente... Cross-training, cross-life, cross não sei o quê. A palavra que mais se usa é cross-training, né? Que meio que adotaram para não falar CrossFit e usar cross-training. Isso sim a gente consegue identificar como uma metodologia CrossFit. Mas quando você, por exemplo, lá fora, o cara criou um outro campeonato. Como que você vai fazer um campeonato de CrossFit sem falar para as pessoas isso aqui é CrossFit? Você usa qual nomenclatura? Não dava. Então foi até chamado de esporte do fitness. Mas não pegou. Não pega. Meio precisa feio, do nome. Precisa do nome. Tipo alguns produtos que tem, tipo Bombril. Passa o Bombril. Leite moça. Não tem como você separar isso. Né? E aí tentaram já fazer vários outros campeonatos, outras coisas, só que não funciona, né? É a CrossFit. E aí, por causa dessa troca de CEO, deu uma baqueada, assim, né? Refletiu muito na gente, muito, assim, no Brasil. Então, muita gente desafiliou, ou por boicote mesmo, porque não concordava com o que tinha acontecido, ou porque já estava infeliz com a marca, porque a filiação era muito cara, não conseguia manter, não conseguia pagar, então acabou, né, desafiliando, né? Porque a gente absorve muito da decisão da marca, né? Sim. Então, o que a gente viu? A gente não pode ser uma marca que depende das decisões de outra marca. Se fosse um esporte, ok, né? Mas é uma empresa. A gente não pode depender de uma refém, né? Você está refém de uma outra empresa, né? Para tocar o seu negócio. Isso tanto o seu negócio de CrossFit como na Hopper. Sim, tudo, porque eu vivo 100% disso, né? Então, hoje, o seu público de lá é naturalmente influenciado pelas decisões dos maiores. Total. Hoje eu vivo 100% disso. A minha rede social, hoje eu ganho... A minha receita maior é com publicidade das minhas redes sociais do que necessariamente como o meu salário, né, de executiva. Porque eu acabei me tornando uma figura muito conhecida, né, no nosso nicho, no nosso meio, e acabei abraçando tudo que eu podia, né, para fazer o esporte crescer. Por isso que eu falo que hoje eu gosto de ser chamado atleta, mas eu me vejo muito mais como uma embaixadora, porque todos os meus movimentos, tudo que eu fiz, eu sabia que eu não ia ser uma atleta, eu não sabia que eu não ia ser uma atleta que ia chegar no Games. Mas eu queria fazer o esporte crescer. Para mim me interessa o esporte crescer. Então tudo que eu pude fazer no meio, né, para ele crescer, para as marcas do nosso meio crescer, eu fiz. Então hoje eu vivo 100% disso e a gente sofre reflexo de tudo que a CrossFit americana, que é a marca, né, acaba decidindo. Você ainda vê muito espaço para desta forma de embaixadora, você conseguir crescer com o esporte? Qual o caminho que você acha que, cara, eu acho que pós-pandemia você pode seguir? Eu acho que a gente está num momento meio confuso, né, porque tem vários motivos, né? Um dos motivos é as pessoas, elas se viram presas, né, dentro de casa, então muita gente começou a dar mais valor em esporte outdoor. Então, hoje, muita gente que treinava dentro de uma academia comprou uma bike, vai pedalar, quer correr, quer fazer outras coisas. E como o CrossFit é constantemente variado, então tem corrida, tem bike, tem tudo, as pessoas não saíram, mas elas abriram o leque delas, elas deram um tempo de aquele cara que vinha todo dia no box treinar, participava de competição, esse cara deu uma
respirada, calma, tem outras coisas para fazer. A gente ficou sem campeonato, né? É o 2º ano que a gente tá sem campeonato. E o CrossFit, ele é muito dependente de campeonato. Sim. Então, a pessoa que treinava CrossFit para competir, ela acabou se desmotivando. Então, ela foi procurar fazer outras coisas. E eu acho que o esporte, a gente tá entrando numa fase... Eu vejo muito isso lá fora e eu vejo que o Brasil vai chegar nessa fase. A gente tá entrando numa fase mais híbrida. Né? Você ser bem condicionado, você praticar uma atividade física sem um título. Eu sou crossfitter, eu sou musculação, eu sou isso. Não, eu sou esportista, saúde. Eu sou saúde. Eu faço yoga de domingo, eu faço meu crossfit lá 2, 3 vezes por semana, eu pedalo de sábado. Então as pessoas elas começaram a dar mais valor na qualidade de vida, né? E não só ficar presa numa modalidade, eu só faço isso, eu só posso fazer isso. Mas isso pro seu negócio é uma bosta. Então, eu acho que tem vários fatores, né? O mundo pós-pandemia, as decisões que a marca tomou, mas eu acho que não é um caminho que vai morrer aqui, o esporte vai acabar, não. Porque quem gosta e quem pratica não vive sem. Então, assim, não é que as pessoas saíram, a gente não tem mais dados, né? Então, por exemplo, os boxes que se desafiliaram, eles continuam treinando e vendendo a metodologia. Mas eles estão no escuro, né? A gente não consegue saber, não tem dados disso. Mas você acha que corre risco do CrossFit morrer, assim, do jeito que foi? Ou que... Eu acho que vai evoluir para alguma outra coisa. Eu vejo que a marca, assim, ela perdeu muita força, mas não vai acabar. E isso depende muito das decisões do novo CEO, né? Que é um cara, assim, que é amante do esporte mesmo. Ele é um puta empresário, milionário. Então, assim, você vê que o cara... ele vai fazer o que ele puder para o esporte voltar a crescer, né? O CEO que você tá falando? Que é o Eric Rosa. Ele é o cara que assumiu. Ele vai fazer de tudo para o esporte voltar. Então, a gente está esperando poder voltar aos eventos, né? O negócio vai começar a fomentar de novo. Aí eu vejo que a gente vai voltar a crescer. Mas, por enquanto, a gente está num momento estranho. Assim. Tá num stand-by. Assim como muita coisa, né? Muita coisa. A gente não tá numa fase normal. Pelo menos assim, o que a gente ensina, né? O que a gente passa no meu box de CrossFit hoje é muito diferente do que a gente fazia 3, 4 anos atrás, né? Que era preparar gente para competição, era aquela loucura toda, tal. Não, hoje a gente preza muita qualidade de vida. A gente não quer aluno machucado, a gente quer que as pessoas estejam lá pela saúde emocional, pela saúde mental, né? Entender a atividade física como algo que ela precisa, né? Para estar bem, né? A gente vê hoje o aluno holisticamente, né? Não é só, a gente não está preparando só o físico dele. Sim. A gente quer que ele esteja com a cabeça boa, né? Emocionalmente bem, porque esse momento que a gente está vivendo é o que mais precisa. Ninguém hoje precisa de um corpo bonito. A gente precisa de uma cabeça boa, né? E, Carol, uma coisa que eu também quero entender assim, existe uma filosofia no CrossFit? Tipo, segue algum caminho assim da filosofia para as pessoas que estão lá treinando, tem sempre um mindset de buscar alguma coisa em comum? É uma filosofia de superação, né? Isso ficou meio batido assim, mas a real é essa. É o cara que nunca se achou capaz de fazer uma coisa que ele chega lá e ele vê que ele é capaz. Então, não é... Eu vejo assim, não é pelo movimento em si. Igual a história da menina que eu falei. A questão não é... eu aprendi a fazer uma barra, eu aprendi a fazer um ring muscle up. Aquilo transfere para a vida dele fora. Porque aquela autoconfiança, aquele acreditar que as pessoas têm nele. Não, você consegue, você faz. E ele conseguir assistir a própria evolução... Cara, você aplica isso para outras coisas, você aplica isso no seu trabalho, na sua família. Então, eu acho que essa filosofia é muito forte de superação, de você falar, cara, eu consigo fazer isso aqui. Se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer aquela outra coisa. Né? Então, acaba refletindo muito mais lá fora, né? Como pessoa mesmo, e não simples, eu consegui fazer um movimento. Não, aquilo representa um mundo, né? Tipo, Sim. Você acha que chega ao ponto da pessoa querer superar tanto que ela começa a tomar anabolizante para passar? Tem muito. E isso é um grande problema, porque muitas das lesões que a gente vê hoje, né, é gente querendo encurtar tempo de treinamento, e não existe isso. Então, a maior coisa que a gente vê, né, por exemplo, o entrante hoje, as meninas, por exemplo, vê as coisas que a gente faz, o peso que eu levanto, os movimentos que eu faço. Eu tô há 10 anos treinando isso, e que tava há 10 anos fazendo atividade física. Então, talvez...
o meu corpo seja diferente, minha genética seja diferente, o tempo de treino que eu tenho é diferente. E isso que é importante. E as pessoas, elas querem pular etapa, né? Sim. Então, eu acho que eu vou tomar anabolizante porque aí eu vou conseguir fazer, eu vou levantar o meu peso, o mesmo peso e não sei o quê. O corpo dela não está preparado para aquilo. Ela vai se machucar. E aí ela acaba se frustrando. O CrossFit não presta, machuca. Não. Você que quis pular etapas. Uhum. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Existe até esse é um treinamento mental. Você entender que tudo tem seu tempo, né? Que tem as progressões. Você não pode pular etapa. Você tem que ser paciente, você tem que se dedicar, porque nada é imediato, né? A gente, mais do que nunca eu vejo que hoje quem não aprender que as coisas não são assim, né? Não são imediatas, é tudo uma construção, é tudo uma progressão, né? Precisa de paciência. Faz quanto tempo que a gente está preso em casa esperando uma pandemia passar? Então, você trabalhar a sua mente, né? Seu mindset de que existe etapas, né? E a gente não pode pular essas etapas. Então, eu vejo que o CrossFit ele ensina muito, né? Ensina muita coisa que você aplica fora. Quais outras formas que as pessoas tentam pular etapas no CrossFit, além do anabolizante? A gente, por exemplo, tem alguns movimentos que precisam de progressão. Por exemplo, o Bar Muscle Up, né? Que você falou. Não é um movimento simples, não é fácil. Então, as pessoas, elas tentam... Acaba a aula, tal, tem lá... Ela, ao invés de praticar, por exemplo, base, né? Vamos falar de base, né? De treinamento de base. Ela fica lá praticando o movimento. Quando ela não tem que praticar o movimento, ela precisa... Fortalecimento. Às vezes ela precisa de força. Então, assim, o cara que quer fazer barra butterfly, que é aquela barra que a gente faz girando, aquilo é uma técnica de barra. Só que se você não tiver o corpo preparado para isso, uma musculatura forte o suficiente para chegar nessa etapa, você pode até aprender. Você pulou uma etapa, você conseguiu, aprendeu. Isso não vai ser duradouro, você vai se machucar. Porque você não tem estrutura para aquilo. Não tem estrutura, né? Então, quando você diz a base, é o quê? Eu não entendi muito bem. Por exemplo, se você não tiver força hoje, um aluno chega, se ele não tem força para fazer uma barra strict, né, que é a barra normal que se faz em musculação, a gente não vai botar ele para fazer volume. Se você não consegue, se você não tem a força suficiente para fazer o movimento corretamente, a gente não vai botar volume em cima de você. Sim. Então, é o volume que machuca, o volume que... esse monte de problema de tendinite e tal. Tipo, 15 repetições, tá. Imagina, no final de um treino, se você pegar um workout de CrossFit, no final do treino você fez 100 repetições de um negócio, 200 repetições de outro. Então é surreal. Você vai detonar seu corpo se ele não tiver uma musculatura preparada para isso. Então, a gente trabalha muito, muito, muito base. A gente não deixa, por exemplo, o aluno colocar... Isso eu tô falando no meu box, tá? Porque o box se deixa. A gente não deixa o aluno, por exemplo, ficar aumentando o peso na barra se ele, por exemplo, não tem um agachamento bom. Se ele não tem, por exemplo, mobilidade de tornozelo. Né? Que isso é uma coisa que a gente trabalha muito lá, mobilidade. É chato, não gosto, eu não sei, não quero fazer. Aqui, se você treinar aqui, você vai fazer. Alonga direitinho. Vai ter que fazer, porque a gente entende que essa base ela precisa ser trabalhada para você chegar onde você quer. Né? O professor, o coach, ele que tem a responsabilidade de guiar o aluno. Né? Se a gente deixar lá o aluno chegar e fazer o que ele quer, ele não entende daquilo, né? Mas você não acredita que tem, por exemplo, um box que tem 20 pessoas treinando, que não sei se 20 chega tanto, a 15? Até chega de 15 a 20 numa aula. Porra, como que ele vai dar conta de todo mundo, de conferir o movimento de todo mundo? Cara, a gente dá. A gente dá. Porque, assim, por mais que você esteja treinando sozinho, você tá dentro de um grupo. Então, a gente consegue separar quem é iniciante, quem é mais avançado. A gente passa movimentos diferentes para iniciante e avançado. Dificilmente uma aula com 15, 20 alunos tem um professor só. Né? Tem 2, tem box que tem 3. Entendi. Então, a gente fica muito de olho, principalmente em parte técnica. Então, é muito, muito difícil um aluno se machucar se ele não está com uma sobrecarga, se ele não está fazendo muito volume, né? A gente consegue ter um olhar clínico, assim, de corrigir movimento. Hoje, no meu box, se você vê os alunos, 90% são iniciantes. Se você vê o movimento deles é muito bonito. Não é porque são meus alunos, mas porque a gente sabe a importância de trabalhar uma base e trabalhar a técnica antes de deixarem eles fazerem o que eles querem. Então, todos os scales lá estão super os bem orientados. Os scales estão a caminho de CRX fácil. Eu já vi você falando em uma entrevista que você fala a respeito do estoicismo no CrossFit.
Como que é isso, assim, pra quem não manja nada, estoicismo, filosofia, essas paradas? Eu lembro que eu tive isso na escola, mas... A gente grava, tem como que é. um professor nosso lá, o Axel, que ele fala muito sobre isso, né? Ele estuda muito sobre estoicismo. E eu acho que tem muito, muito, muito a ver. Eu gravei um capítulo com ele falando sobre estoicismo e performance. Que isso é muito mindset, né? Que a gente precisa ter. Aplicar o estoicismo dentro do esporte. Que é simplesmente você se preocupar e focar nas coisas que você tem controle. Né? A gente falou sobre, por exemplo, um atleta de competição, né? Se você falar de alta performance, né? Se você assistir um campeonato de CrossFit, por exemplo, do CrossFit Games, todos eles treinam muito, todos eles são muito condicionados. O que vai fazer diferença dentro da arena, naquela competição, talvez eles sejam fortes e rápidos e tecnicamente iguais. O que vai fazer diferença é o mindset, é a cabeça. É o cara que aguenta mais dor, é o cara que é mais concentrado, é o cara que quer mais aquilo. Tá presente. Que está presente naquele momento. Então tem muito, né? Tem muita até o mindfulness, né? Que é você tá presente naquele momento, você tá exatamente ali. O que a gente falou muito sobre isso foi isso. Do atleta, ele se concentrar naquilo que ele tem controle, e não nos fatores externos. A gente já viu muito atleta bom, assim, bom que você olha você fala, cara, esse cara não tem como ele perder, né? Não tem, pelo porte que ele tem, pela técnica que ele tem, um cara forte pra caramba, o cara não performa bem. Porque chega na hora da competição, ele se perde dentro de coisas que ele não tem controle. Por exemplo, cada um tem o seu próprio judge, né? Seu árbitro. Você tá fazendo um movimento, você é julgado pelo árbitro que tá do seu lado. Aí o cara te dá uma no-rep, que é uma repetição não válida. Tem gente que perde a cabeça. Sim. Como assim? Injustiçada. E é isso que a gente falou muito. Você não tem controle do que o árbitro vai olhar pra você e julgar. Você tem controle do seu movimento. Então, ao invés de perder tempo e perder a cabeça discutindo se foi ou não, faz a próxima. Faz direito. Então, a gente vê muita gente, ou até mesmo assim, aconteceu qualquer dificuldade. Começou a prova, todo mundo sentou no remo, vai remar. O seu remo deu problema. Você ficou para trás. E não tem, numa competição não tem o que fazer. E a gente consegue ver isso também, por exemplo, quando a pessoa ela quer, sei lá, dar uma palestra e, tipo, ela poderia dar o melhor de si, assim, só que ela não bota fé nela mesma porque ela se preocupa com o externo. Tem as pessoas que estão me olhando. Você deixa os fatores externos decidirem a sua performance, né? Quando você se preocupa com outras coisas. Cara, você tá certo do que você fez, você se preparou, você treinou, você vai dar o seu melhor, acabou. É isso que você tem que se concentrar. As outras coisas que vão acontecer, elas pode cair um mundo em volta. Se você estiver muito certo das coisas que você tem controle e focar naquilo, você se blinda, né? Você consegue entrar nesse mindset perfeito do atleta de performance. A gente conversou com a Luana Dredd, uma atleta do UFC aqui recentemente, ela falou que, cara, ela não pensa. Tipo, ela executa, quando entra no octógono, não é, vou pensar o movimento que eu vou fazer. Cara, tipo, entra num piloto automático ali. Porque você conquista isso no treino, né? Isso tem que estar muito certo, assim, na sua cabeça. Tem muita gente que fala de muita coisa. Eu lembro que toda vez que vai começar uma competição, eu pisava na arena, eu não ouvia nem a música que estava tocando, eu não ouvia grito de ninguém, eu não conseguia ver nada. Eu tava focado naquilo que eu precisava fazer. Sim. E acabou. Então nenhum fator externo pode te abalar. Você não tem controle de nada, né? Você tem controle do quê? Do jeito que você vai performar. Sim. É a única coisa. E olhe lá, né? E olhe lá. Você tem que estar muito concentrado, assim, ó, muito focado. Você acredita hoje que o CrossFit é um bom negócio? Acredito que sim. Acredito até por experiência própria, né? Hoje eu me considero muito bem sucedida no que eu faço. Eu consigo hoje escolher trabalho, né? Se meu dia tivesse 48 horas, ia ter 48 horas de trampo, de correria. Mas eu acho que as pessoas elas precisam também não sei a palavra certa, se é abrir mais a mente, arriscar mais, sabe? A gente é muito quadrado ainda nas coisas que a gente pensa, né? Por exemplo, um atleta hoje, ele acha que a função dele é treinar. Eu preciso treinar e ganhar campeonato. Não, você tem que ter algo além disso, né? Você precisa saber, por exemplo, mexer numa rede social, você precisa fazer seu próprio conteúdo. Sim. Porque isso é um assunto até que eu falo bastante, né? De atleta e patrocinador, né? Essa relação de atleta e patrocinador. Você como atleta, o que você vai oferecer para a marca?
Então, e assim, o atleta ele tem que entender que assim, a marca é uma empresa. A empresa vê números, ela precisa de retorno. Então, se você não tiver mais nada para oferecer, além de ganhar um campeonato, se você não tiver mais nenhuma outra habilidade, vai chegar um atleta tão bom quanto você, que também oferece a mesma coisa que você oferece, mas ele oferece muito mais. Tá bombando nas redes sociais. Quem que vai ganhar o patrocínio? É. Então, eu vejo que a gente ainda é muito limitado nas coisas que a gente pensa, sabe? Ah, eu não sou blogueiro, eu sou atleta. Cara, se você, nos dias de hoje, você ainda pensar assim, né? Você vai ficar para trás. Esquece que você tá vendendo a sua imagem. Não dá, não tem como. O cara que tem mais seguidores no Instagram é quem? Cristiano Ronaldo, é um atleta. Sim, super atleta, né? E se ele não quisesse jogar nunca mais, a grana que ele faz, assim, e a gente não tá falando, você tem que ser ambicioso, nada disso. Não, é sua posteridade, né? Você vai se aposentar, você vai viver do quê se você não tiver uma gestão da sua carreira? Né? Você vai viver do quê? Você não vai viver de performance o resto da vida. Sim. Você precisa construir o seu futuro. E a gente tem isso na mão. Antes a gente dependia de mídia, por exemplo, né? Você dependia de uma revista, a grande mídia, né? Da grande mídia para fazer o seu nome. Hoje todo mundo tem acesso, hoje todo mundo tem seu próprio perfil, você cria seu próprio conteúdo, você não precisa de ninguém. Sim. E quanto mais você cresce, mais visibilidade você tem, mais resultado você entrega, melhor você tá. Então a gente ainda tem eu conheço muito atleta que ainda tem a mente muito fechada para isso, sabe? Acha que você tem que ser uma coisa ou outra. Não, o cara que tem a habilidade de fazer várias coisas bem feitas, esse é o cara que vai sair na frente. É o generalista. Sim. Caro, e assim, qual que é o desempenho do cara que ele tá nesse meio do CrossFit, ele tá buscando patrocinadores, e ele é o cara que ele é o bom blogueiro, digamos assim, mas ele não é o tão bom atleta? Olha, eu vou te falar que tem vários perfis de atletas diferentes, né? Tem um atleta de performance, 100% performance, que é o cara que vai ganhar tudo, que é o cara que é um fenômeno. E esse é indiscutível. Só que quantos campeões existem no mundo? Existe um, né? O campeão do mundo é um só. Então isso não é para todo mundo. Sim. Então se você não nasceu com esse talento e com essa genética ou o que for, só tem um campeão. Então, a chance de você ser esse cara e se dar bem... Esse cara que é o campeão, que é indiscutível, ele não precisa saber fazer um vídeo. Ele tem a performance melhor do mundo. Alguém vai fazer pra ele. Né? Ele não precisa. É um time, né? Mas é uma pessoa no mundo que é assim. As outras têm que batalhar. Então, o cara que tem a performance, mas ele não é o melhor naquilo que ele faz, ele tem que desenvolver várias outras habilidades. Hoje eu vejo claramente assim, os atletas que são midiáticos, eles nem são talvez o melhor, talvez o segundo melhor, o terceiro melhor. Eles se dão muito melhor do que o cara que é só bom, só performance, e não tem mais nenhuma outra habilidade. Porque é aquilo que eu falei, hoje, qual que é a sua mídia? Como que você atrai patrocinador para você viver daquilo que você gosta, que é o esporte? Como que o patrocinador vai te ver? Qual que é a maior fonte de renda de um atleta de CrossFit? Hoje, dificilmente você vai ver atleta de CrossFit no Brasil vivendo só de treino e patrocinador. Todos eles dão aula, ou tem box, dá aula, ou trabalham em outra coisa. Até os atletas games, muitos deles, mesmo sendo top 10, 5 do mundo, ainda trabalhavam, tinham uma carreira fora do esporte. Caramba. Quando você diz da galera gamer aí, eu acho que a galera tá entendendo errado ali. Gamer não é o game do videogame, tá? São do CrossFit Games, que são os melhores atletas do mundo. Quais são os top 3 hoje? Do mundo? Hoje tem assim... É o Matthew Fraser? Então, muda muito, né? Pódio, porque cada campeonato é um campeonato. Mas unânime, assim, os dois melhores atletas hoje no mundo é a tia Claire Toomey, que é já a 4ª vez campeã do mundo, e o Matthew Fraser, que se aposentou. Saiu. Parou. Ganhou 5 vezes e parou. Então, isso assim, são de longe os melhores. Já se provaram por A mais B, que são os melhores. E tem um fenômeno do CrossFit, que é o Rich Froning, que é o cara que competia individual, que também ganhou 4 ou 5 títulos individuais, foi pro time, montou um time. Não quero mais competir individual porque é muita dedicação, agora eu vou montar um time. O time dele ganha tudo. É campeão do mundo também pela 3ª ou 4ª vez. É muita técnica. Né? O cara é um fenômeno. Mas assim, se você assistiu o documentário dele, ele nasceu para isso. Todas as qualidades e talentos que um atleta de alta performance tem que ter, ele tem. O cara é surreal. E do Brasil, quem você diria que é o melhor hoje? Cara, hoje, assim, no cenário nacional, mulher, a Larissa Cunha, que ela é até atleta nossa,
disparou assim muito longe, né, das meninas. Não surge muito atleta, né? Hoje as atletas que tem, que ainda competem, mulher ainda é bem mais difícil, né? Então, desde a minha época, tem atleta, por exemplo, tem uma atleta que é a Anitta, que ela classificou esse ano para o CrossFit Games, né, como time. Ela participou do primeiro TCB há 10 anos atrás, ela está competindo há 10 anos em alta performance. E não surge muitas atletas novas, né? Tem 3 ou 4 atletas novas, mas ainda as que estão antigas estão dando trabalho e estão conquistando as coisas. Homem é uma rotatividade bem maior, né? Porque homem tem muito mais opção. Mas hoje tem Anderon Primo, tem o Guilherme Malheiros. Eu ia falar do Anderon. Que são atletas que estão aí, o Kaique, Cerveni. Depende do campeonato, né? Depende do estilo do campeonato. Um cara para ser igual o Fraser, que qualquer campeonato que você botar o cara, ele vai ganhar. Esse sim você pode falar, cara, ele é o melhor atleta do mundo. Você diria que ele é a pessoa mais bem condicionada do mundo? Você acha que dá pra... O Fraser? Eu com certeza. É? Com certeza, porque eu faço o que ele faz, né? Tipo, eu pratico o esporte que ele pratica, eu sei o quanto é difícil fazer o que ele faz. Não tem condições. Ele era levantador de peso olímpico, né? Você vai ver o que ele performa, o que ele faz dentro da variedade que tem no CrossFit. Às vezes um atleta só daquela modalidade não faz melhor que ele. Ele é muito bom por quê? Porque ele consegue carregar muita... Cabeça. Cabeça. É porque assim, tem carga, tem tipo a parte flexibilidade, né? Tem vários requisitos, né? O negócio do CrossFit é o cara que ele tá preparado para qualquer coisa. Então, você não sabe, né? Você não sabe o que vai surgir, sempre surge uma prova diferente. Então, o cara que trabalha todas as dificuldades dele, a gente trabalha as 10 capacidades físicas. Então, ele desenvolveu numa régua muito alta todas as capacidades físicas. Ele não tem um gap ali, ele não tem uma falha, nisso ele é ruim. O cara é bom em tudo. Quando a pessoa chega no nível que ela é boa em tudo, não tem como bater um cara desse. Que é o caso do Froning, na época que ele competia individual. Primeiro Games ele não sabia subir corda. Ele ficou em segundo lugar e perdeu porque ele não sabia subir corda. Hoje ninguém sobe uma corda igual a ele. Aí ele era ruim de natação. Ele perdeu uma prova, ficou em 11º num campeonato lá, né, na primeira prova de natação. Mesmo assim ele ganhou o campeonato. Mas ele ficou mal nessa colocado porque ele não era bom em natação. Ele não perde mais uma prova de natação. Então, os caras, eles têm uma busca por desenvolver a perfeição em todas as capacidades. Então, quando ele encontra um gap, né, que é uma capacidade que não está equilibrada com as outras, o cara massacra aquilo até ele ficar bom, tão bom quanto no que ele é melhor. Então, é uma régua para cima, assim. Os caras, eles vão atrás. Homem e mulher. A Tia Claire é um fenômeno. Ela foi campeã dos games no mesmo ano que ela... foi campeã olímpica de levantamento de peso olímpico. Isso é surreal. Isso não é muito maçante? A pessoa não deixa um pouco da vida dela, sei lá, uma competidora. Como que ela vai ter filhos? Eu fico pensando. Muitas delas fizeram uma pausa e voltaram e estão ganhando tudo. Tem uma atleta australiana, ela tirou tipo 1 ano de sabático para ela ter filho e tal. Ela teve filho, ela voltou, já ganhou o regional da... Porque às vezes volta mais forte, né? Cara, é surreal, né? Porque assim, pensa assim, que são 20 anos talvez de dedicação para o esporte. 1 ano que você vai ficar fora. E não é que 1 ano que ela ficou fora parada, não. Né? Ela continuou fazendo o que ela fazia, mas... Né? Sem competir, né? Sem exigir tal, tanto. Mas não deixou de fazer a manutenção daquilo. E volta voando. Entendi. Então, isso não atrapalha, né? Mas eu acho que vai muito do objetivo que a pessoa tem. Quando a gente fala deixa de viver, talvez o objetivo de vida dela e a satisfação, o que faz ela feliz... a vida dela é isso. É aquilo ali. É que o termo deixar de viver coisas convencionais. Sim. Tipo... Talvez para ela, o objetivo da vida dela, ela tem a vida que ela ama e ela, se você tirar aquilo dela, ela não vai ser feliz, né? O atleta, ele é muito apaixonado, né, pelo que ele faz. E ele sabe o tanto de coisa que ele tem que abrir mão para levar aquela vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E você privada de treinar no meio da pandemia, porque eu imagino que você também, o CrossFit é sua vida. Como foi? Tipo, não treinar, tipo assim, os primeiros 3, 4 meses assim. Eu tenho um boxe e aí
assim, eu poderia abrir lá para eu treinar. Mas mesmo assim, até em respeito à situação e os meus alunos, o primeiro lockdown eu fiquei 40 dias sem sair de casa, sem pisar na rua. Então eu não fui no box. E aí a gente fez todo um movimento para treino online e tal, que não é a mesma coisa. E diferente do que muita gente pensa, né? Você gosta de treinar, né? Tipo, eu assisto seus vídeos para ter motivação. E de onde eu tiro minha motivação, né? Quem te dá, né? Motivação. As pessoas têm essa ilusão que pra gente é fácil. Você gosta, você faz isso há tantos anos. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu fiquei uns bons 2 meses, 3 meses, assim, treinando bem meia boca, obrigada, porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque eu vivo disso, né? Hoje eu tenho um contrato de patrocínio que eu preciso estar com o corpo legal, eu preciso ter performance. Então não é o meu trabalho, né? Eu tenho, é a mesma coisa que você falar pro chefe, não vou trabalhar hoje que eu tô desmotivado. Não existe, né? Como assim? Foda-se a motivação, você tem que estar lá. Acha uma motivação. Mas foi muito difícil, assim, eu imagino para quem não tinha opção mesmo, né? Não tinha como treinar, não tinha um box, não tinha nada em casa para fazer um treino, não tinha acesso a nada. Tentando treinar com um saco de arroz nas costas. Mas eu vou te falar, viu? A gente tirou leite de pedra. Porque muita gente achava, treinar em casa não funciona. Cara, funciona e muito. Teve muita gente que perdeu peso, que melhorou performance treinando em casa. A gente teve que reaprender, né? A gente teve que tirar essa dependência que a gente tinha da academia, do box, dos aparelhos, dos pesos e, vou fazer usar o peso do corpo. Vou usar o peso do corpo, vou fazer. Foi difícil, mas agora acho que as pessoas entenderam, né? Que se você não cuidar de você mesmo, se você tiver aquele negócio, né? A gente não tem controle das outras coisas. Você tem controle do quê? Do que você faz hoje. Do que você vai comer. Você vai ficar 24 horas dentro de casa? Você tem que ter controle do que você vai comer, como que você vai levar seu dia, se você vai treinar, nem que seja, né, um treino de 10 minutos ali com peso corporal, você vai se mexer. Né? Isso são escolhas nossas que a consequência disso também é só nossa. Mas psicologicamente, tranquilo ou... Não, bem difícil, bem difícil. E eu até agradeço de ter o trabalho que eu tenho hoje, porque eu sei que muitas pessoas dependem, assim, de eu dar motivação para elas fazerem as coisas. Então isso me obriga a fazer algumas coisas. Puxar de não sabe me obriga a me puxar, me obriga a fazer. Então assim, produção de conteúdo, eu tinha que soltar treino, eu tinha que fazer coisa. Eu não tava afim, eu tava super desmotivado. Eu falava, não, ainda bem que tem gente esperando por isso. Porque se não tivesse ninguém esperando isso, eu não ia fazer. O fato de ter gente olhando para você, o fato de ter gente dependendo de você para ter a motivação dela, isso te obriga, né, de uma forma boa, assim, te obriga também a fazer o que precisa ser feito. Você acha que as medidas que foram tomadas de lockdown, fechamento das academias, tudo isso foram medidas corretas ou você acha que... Eu não sei te dizer exatamente, porque assim, era tudo muito novo para todo mundo. A gente não sabia como ia ser, né? Qual que era a gravidade de tudo isso. Então, no começo foi muito, né, foi muito, pegou todo mundo de surpresa. Mas ao longo do tempo, eu achei que a gente foi muito prejudicado, né? A academia não ser essencial agora é essencial, mas, cara, mais do que nunca as pessoas precisavam sim de atividade física, né? E eu vejo assim, não é a solução a gente estar trancado dentro de casa, porque imagina se a gente ficar numa pandemia 5 anos, você vai ficar 5 anos trancado dentro de casa, a gente tem que ter educação e aprender a lidar com um mundo novo, de uma forma responsável, né? Tomando as medidas necessárias para isso, mas eu não acho que isso é a solução, sabe? A gente sentiu na pele, assim, não tô falando só de dinheiro, só do negócio, mas da saúde mental das pessoas porque foram privadas de fazer atividade física. E não adianta falar, não, mas atividade física é em qualquer lugar, você faz em casa. Não, isso teve que ser aprendido, não é de um dia para o outro. Então teve muita gente que entrou em depressão, sim, tem muita gente que... por causa da rotina, de se alimentar mal, de estar privado de fazer alguma coisa. Você imagina se você faz um negócio, você treina, você já não gosta de fazer aquilo. E aí as pessoas, de repente, de um dia para o outro, falam, não, você não vai mais, você não pode. Você vai fazer... É o que faltava, né? Era a desculpa que você precisava para se entregar. Sim. Então, eu vejo que, assim, demorou para a gente poder abrir de novo a academia, né? Abrir o bar primeiro que a academia. Para mim, isso não fazia sentido nenhum. E... Agora já tá normal? Agora tá, a gente tá numa...
Ou tá com reduzida. faixa... Como que tá agora? Eu nem sei qual faixa a gente tá. Nem eu. A gente ainda está numa capacidade reduzida, né? Mas hoje a gente aprendeu a lidar com isso, né? Com as normas de contenção, né? Para a segurança dos próprios alunos. Os alunos mesmo entenderam, né? Quem tem ainda muito medo, quem está inseguro, não está indo, né? Ainda está treinando em casa. A gente manteve, por exemplo, aula online, mas tem muita gente que a saúde mental da pessoa, ela precisa treinar, ela precisa, né? A gente viu quanto que fazia falta, né? Essa comunidade de você estar com pessoas, né? De você ter contato com outras pessoas. Tem gente que enlouqueceu, né? Então. O Bolsonaro, na maneira louca dele, ele falava muito isso. Pô, mas vai ficar preso, não sei o quê. E é que ele não é bom de comunicação. A gente tá num problema de 880, né? Às vezes até a coisa legal a ser falada de forma mal falada, né? Ela fode tudo. Ela é muito prejudicial. Mas tinha um ponto, sim, né? A gente precisava aprender a lidar, né? Não era a solução, vamos se trancar todo mundo e esperar o negócio passar. Não ia passar. É que ele bateu muito na tecla da parte econômica. Né? Sim. Aí muito o lado esquerdo, pô, não é só economia, é saúde, é a ciência, blá blá blá. Então aí você fala, pô, mas vamos ficar trancados, enlouquecendo dentro de casa e esperar que as pessoas tenham consciência, né? Porque enquanto uns estavam trancados, outros estavam no baile funk. Eu acho muito delicado, né, algumas coisas, por exemplo, porque para você falar para uma família que perdeu a mãe, né, no Covid, falar não tem que estar na rua, tem que trabalhar, porque não sei o quê. É muito complicado, né, uma pessoa entender. E, ao mesmo tempo, uma pessoa também que está privada de trabalhar, que tem que sustentar a família e está lá passando fome, falar para ela que ela tem que ficar dentro de casa. É assim... É um jogo É um jogo muito difícil. Nem é bem tênis, eu não queria ser presidente. Então, mas o que eu vejo em tudo isso é que em meio a tudo isso... vários outros fatores de disputa política. Com certeza. Disputa de poder. O Dória de um lado, o Bolsonaro do outro. Troca de governos. Principalmente aqui em São Paulo, né? Virou uma briga política. Uma briga política. Aí o Mandetta lá, quando também, sem muita noção, falou, cara, se tiver alguma coisa, fica em casa. Espera piorar. Foi foda, vou te falar, né? A gente passou uma fase... Aí se piorar, aí você vai no hospital. Pô, você foi entubado, fudeu. Tá? Tipo, os caras não tinham... Aí, cloroquina, ivermectina. Você fala, caralho, velho, onde a gente foi parar? E ainda tá, né? Agora e é por isso que eu entrei de cabeça no estoicismo. Porque se a gente for depender de decisões externas pra gente guiar a nossa vida, a gente tá todo mundo fudido. E sabe que o período que eu fiquei bem mal é que eu fiquei... uns 2 a 3 meses, até por conta da produtora, da galera que trabalha com a gente, que caminho que a gente vai seguir. A gente foi muito nessa, precisamos entender, que caminho que o país vai tomar. Vou acompanhar todos a decisão errada, vou acompanhar todos os jornais. Band News, CNN, Globo... todas. Aí enche a cabeça de informação. Isso foi uma coisa que eu me blindei, assim. Você se blindou? Principalmente em mídia aberta. De TV aberta. Eu fiz a cagada. Eu comecei a acompanhar tudo. Então, saía de um, ia para o outro, estava trabalhando ali, CNN. Aí, não, CNN é um pouco mais imparcial. Você... Nada. Não dá, porque assim, o que vai mudar isso pra gente? Porque a gente continua lá em casa, né? Não são decisões que a gente vai tomar. Então... não tem porquê. A gente está vivendo um momento que quanto mais saúde emocional você tiver, melhor. Então você precisa focar nas coisas que vai te trazer essa saúde emocional e não o contrário, né? Foi bem o contrário. Me levou bem para baixo, assim. Começa a ficar numa ansiedade de, cara, que circo dos horrores que esse negócio está acontecendo. Foda. E aí, mano, aquela história que... Mas graças a Deus tá passando, Tá né? passando. Tá passando. Nem parece que a gente já tá quase 2 anos nisso, né? E agora a vacina, a minha esperança aí. Se Deus quiser, até o final do ano, né? A gente tá de volta com eventos. Você falou que tá com 38, né? É mais ou menos, eu tô com 37. Imagino que até a segunda quinzena do próximo mês. Já dá para tomar a primeira. Não vai salvar muito ainda, né? Vamos aguardar, né? Essa é a esperança que a gente Uma outra coisa... Quer fazer uma pergunta? Eu queria entrar no assunto, mas se você tá no mesmo, faz nesse.
Não, eu ia falar já outra coisa. Eu ia falar a questão do... Pode falar. Tá bom. Você tem algum procedimento estético, assim? Tipo, o Botox, essas paradas? Nossa, eu faço sempre. Harmonização facial, eu faço tudo. Cara, não dá pra largar, ó. Atleta de esporte de alta intensidade, que tem body fat baixo, quando eu competia no meu auge de performance, eu tinha 9% de gordura corporal. Caralho. Você imagina o rosto de uma mulher com 9% de body fat. Não dá, é assim, tudo que você tem, que você vê no rosto, das massas do rosto e tal, vai sumindo, porque é gordura, né? Então você fica lá, se você vê, por exemplo, uma triatleta, que é sol, body fat baixo, você vai ver o rosto dela, ela falar que ela tem 25 anos, parece que ela tem 50. Já tá acabada, né? Porque a alta performance, ela acaba com a pele, ela acaba tanto que assim, um atleta que faz Botox, normalmente numa pessoa normal, né, deve durar o quê? 6 a 8 meses. Eu faço, dura nem 3 meses. Porque é isso, né? Consome muito, né? E hoje eu não treino tanto assim, né? Mas na época que eu treinava, eu sentia muita diferença. Meu rosto hoje é totalmente diferente do que era há 3, 4 anos atrás. Eu rejuvenesci 10 anos. Eu sei que assim, tem os dois extremos, né? Tem gente que perde a mão, que fica parecendo Ken humano, né? Porque é um negócio, eu vou te falar, é um negócio que vicia, né? Quando você começa a ver resultado, vai mexendo aqui, daqui a pouco você vai ver, fala, nossa, me perdi. Acho que eu perdi. Tive uma mulher com a boca igual do Angry Birds, assim, ó. Você olha e fala, caralho, onde ela vai parar? E a pessoa não enxerga, a pessoa não sabe, né? Então, eu acho que até certo ponto sim, principalmente mulher, né? Mulher, não mulher, né? Homem e mulher, os a dois vaidade. são muito vaidosos. Até porque procedimento estético, o homem faz mais que mulher. É legal você se olhar no espelho e você se achar bonita, é legal você se cuidar. Eu sou totalmente 100% a favor de tudo que você faça pra se cuidar. Né? O treino é pra isso, né? A gente quer se treinar o quê? Se olhar no espelho e gostar do que vê. E se sentir bem. Ah, mas isso é pra mostrar pros outros. Ou pra não sei o quê. Cara, isso é uma questão de você estar bem com você mesmo. Quando você tá feliz com você mesmo, todas as outras coisas você faz bem, né? Não tem... Isso tá mais do que provado, até cientificamente. Até a vida sexual é diferente quando a pessoa gosta do corpo que ela tem. Sim. Né? A autoconfiança e tudo aquilo que agrega pra ela. Eu acho que eu não sou nada contra a nenhum procedimento estético, a nada que a mulher ou o homem faça para se sentir melhor, para elevar a autoestima. Eu sou contra os exageros, né? Acho que os exageros que é onde a gente se perde, que é... Esse nível que você chegou de performance, de corpo, esse nível estético, isso não é meio foda assim quando, sei lá, você se separou para arrumar uma outra pessoa... Depois que tá nesse nível, você fala, pô, vou arrumar um cara que seja fortão, um cara que seja grande, um cara... Cara, isso é a maior mentira do mundo, sabia? Porque todo mundo que... Ó, era engraçado, a época que eu tava solteira, as mensagens que eu recebia, primeiro eram uns caras que, tipo, vida louca, que falavam, não tenho não, já garantido, eu vou. Sabe? Tipo, uns gordinhos, assim, baixinhos, falava, eu vou, não tô nem aí. E os homens, eles se intimidam quando eles olham uma mulher forte. A menina tem um abdômen mais trincado que o meu, não vou nem chegar que eu vou tomar um não deve nem olhar pra um cara que tem uma barriguinha. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente tem muito esse preconceito de olhar assim pra uma mulher forte e achar que ela só gosta de cara forte. Mas não tem essa visão estética de, tipo... Eu não posso falar por todo mundo, né? Algumas pessoas têm, mas a questão não é a aparência, não é a estética, é o que te identifica com a pessoa. Por que gente forte tá com gente forte? Porque normalmente a pessoa forte, ela também gosta de treinar. É a mesma filosofia. Ela também faz dieta, ela se ajuda. É compatível. É compatível, então é uma questão de afinidade, muito mais de afinidade do que estética. É que então, acaba sendo o mesmo meio. Tem o lance do que os opostos se atraem também, né? Não, então... eu acho que os opostos eles se atrapalham. Às vezes se atrapalham. Não assim, pode ser muito oposto. Você fala assim, cara, puta, mas ela não... Tipo assim, a gente pensa muito diferente, mas dá muito certo, porque é um contraponto. Sim, é igual às vezes você tem um sócio. Você tem um sócio que pensa igual a você, mas não só dá merda. Eu li um livro que eu agora não vou lembrar, Ideias Rebeldes. Ele é sensacional, ele fala sobre isso. Ele falou, se você tem, e ele fala bem do meio corporativo mesmo. Se você tem um grupo que todas as suas ideias eles aceitem e acham legal, e tem uma pessoa para bater de frente com você
você tá numa manada de clone. Você nunca vai ser excepcional no que você faz, porque você não tem ninguém para divergir suas ideias, para te desafiar, para te fazer pensar de outra forma. Se você não tem um outro ponto de vista diferente do seu, e eu acho que é isso que é o maior problema hoje do mundo, né? As pessoas são intolerantes, elas só se aproximam das pessoas que pensam igual e que vai passar a mão na sua cabeça e vai te jogar confete. Isso não traz crescimento para ninguém. Não traz crescimento para ninguém. As pessoas, elas estão intolerantes assim. Eu sou lado A e eu sou lado B. A gente não tem uma conversa. A gente só eu sou briga direita, e discute. ele é esquerda. É a nossa realidade política. Esquerda e direita e ninguém se vários conversa. outros, Não é uma questão assim, vamos sentar e debater. Né? Eu vou tentar entender o seu ponto de vista. Não. Eu levanto a minha bandeira e eu quero que você morra. Eu quero que você se exploda. Eu vou te excluir da minha vida. Eu sou crossfiteiro, ele é lutador. Um é skatista, o outro é não sei o quê. Qual que é o crescimento que isso traz? Nenhum. Nenhum. Você vai só se enchendo mais de si mesmo e você vai ficando cada vez mais cego para outras coisas. Então, até essa parte de você ser diferente, né? Tanto sem relacionamento como sociedade, eu acho que é super saudável. Contanto que você não seja intolerante. Né? Mas você, então, não é intolerante com os gordinhos que tem não, com você? Não sou. Mas agora você tá namorando? Eu tô. Então. E ele é atleta. Não, ele é atleta tal, Fortão. Mas. Só que assim, eu nunca procurei. Eu sempre namorei pessoas assim, mas eu nunca procurei esse perfil simplesmente pela afinidade, é pelo meio que eu convivo, o meio que Acaba que atrai, né? Acaba que acontece, mas eu não tenho essa... eu gosto de... O homem tem que ser assim, assado, tem que ter o corpo assim, tem que ter assado. Mas ele é atleta também? Ele é atleta. E se ele começar a dar uma engordada, você vai falar, você tá ficando gordinho, hein? Cara, não... Não liga. Não. Que aí, o relacionamento hoje, ele já tem outras coisas muito mais importantes que a aparência física. E isso é muito, assim... principalmente homem que fica só atrás de mulher gostosa ou só isso. Cara, eu não sei como consegue. Se eu fosse homem e tivesse que ficar com uma mulher gostosa burra, como que você convive... Fica trancado na pandemia com uma mulher burra, que é só gostosa, pra você ver. Chega uma hora que você não quer mais. Fala, beleza, já fiz o que eu tinha que fazer, não aguento mais transar. Não consigo conversar com essa pessoa. Então, eu acho que é muito mais que estética, muito mais que isso, né? Hoje as pessoas, elas... É a afinidade que te junta com alguém, seja com trabalho, relacionamento, né? Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. No trabalho aqui, a gente muitas vezes busca pessoas... que são além de técnicas, né? A pessoa boa de convivência, é difícil você saber se a pessoa é boa de convivência antes de ter convivido. Sim. Mas, a gente quer uma pessoa gente boa, gente fina. Indica alguém aí legal, que você sabe que a pessoa tem um talento, mas assim, que possa desenvolver habilidades técnicas no decorrer. Cara, sabe? eu prefiro trabalhar com gente menos esperta, né? Menos inteligente, que seja muito melhor de conviver, né? Porque assim... Quantas horas a gente passa por dia trabalhando? Você imagina você ter que lidar com uma pessoa chata que... Ego, foda. Ela é eficiente. Foda-se. É só qualidade de vida. Você vai conviver quantos anos e quantas horas por dia com uma pessoa que não te faz bem. Então, às vezes, é muito melhor você ter uma pessoa que tem menos habilidade, mas que tá lá, é proativa, que aprende, que se relaciona bem. Né? Você ensina outras coisas, né? E isso te traz mais qualidade de vida do que você tá com um cara fudido, que é inteligente, que faz isso, que faz e acontece, e é um escroto. Você pede pra mudar uma letra ali, o cara fala, como assim? Não, você mudou meu layout. Gente, egocêntrica, ou gente que não ouve, sabe? Gente que... É muito difícil. Eu não gosto. Já deixei, às vezes, de fazer muito negócio com gente no primeiro contato, assim, que, vamos sentar, vamos discutir, vamos fazer... Isso, as coisas você percebe, né? Você pega na conversa da pessoa, você pega no jeito, na linguagem corporal da pessoa, você pega e fala, mano, Feeling, né? Você fala, vai me dar problema. Não vai bater. Não quero. Você já tem isso, né? Porque tanto tempo lidando com pessoas, empresária... eu aprendi na igreja isso. Né? Na igreja. Você consegue fazer um filtro, você tem uma seleção, assim, meio que... Primeiro papo, primeira semana de convivência, assim, com... Normalmente eu não me engano. Normalmente eu consigo até ler bem as pessoas.
Quando eu acabo de conhecer a pessoa, eu gosto muito mais de observar do que qualquer outra coisa. E não observar a forma que ela é comigo. Porque, por exemplo, no meu meio é muito fácil você me tratar bem. Né? Tipo, tem muita gente que tem interesse em muitas outras coisas. Mas eu quero ver, por exemplo, como é a convivência dela com outras pessoas que não interessam pra ela. Como ela trata o garçom. Como ela, por exemplo, o porteiro. isso. E, tipo, parece que batido falar isso. Mas é real, porque você... O jeito que você trata a pessoa, por exemplo, a sua faxineira, você tem que se tratar da mesma forma a pessoa que tem algo para te, né, oferecer e a pessoa que não tem. Então eu gosto muito de ver a atitude das pessoas como ela trata as pessoas que ela não precisa, né, sabe? Que não tem nada a oferecer para ela. Isso diz muito sobre quem você é, né, da forma que você leva a vida e faz as coisas. Então eu gosto muito de observar, assim, dificilmente... Eu já quebrei muita cara, né, de fazer muita coisa e me ferrar, assim, porque você se emociona, né, você se emociona com a pessoa e acha que o máximo e tal. E aí é tão ruim, é tão frustrante quando você se decepciona. Você fala assim, puta, escolhi... Cara, que você começa a ver, tipo assim, a pessoa nunca te fez nada, muito pelo contrário, ela te trata muito bem, ela é maravilhosa, mas quando você começa a perceber o tipo de comportamento que ela tem... com outras pessoas que não interessam pra ela. O cara é cuzão, né? Não, é horrível, horrível. Eu tenho um filtro muito acirrado nisso. Mas você acha que é um filtro muito forte que espanta algumas pessoas ou não? Você deixa... Eu acho que a pessoa que ela é assim, ela não consegue ficar. Ela se retira. Né? Você cria um ambiente de convivência... Cara, o cara que não é assim, ou ele fica assim, ou ele muda, ou ele vai ter que sair fora. Porque senão a convivência se torna impossível, né? Não tem como. Complicado. E lá desculpa. Não, pode falar agora. Lá na Hopper, foi você que deu o nome, tudo isso, você que batizou a marca? Tudo, identidade visual, tudo veio... A gente tem uma equipe, né, que trabalhou junto, né? Tem o diretor de criação lá, que a gente quebrou a cabeça, mas assim, foi tudo o insight... Eu entrei para isso, né? Eles queriam o meu know-how, toda a estrutura de empresa, conhecimento de mercado, de suplemento, eles tinham tudo. Eles não sabiam como que era o consumidor, como era o praticante. Eles precisavam de alguém do meio, né? Quem é que conhece como que se faz as coisas, quais as necessidades reais que tem ali. E eu tinha esse know-how. Então... Desde, tipo, da filosofia, do manifesto da marca, o que fazia sentido. A gente levou um perfil de pessoa lá para entrevistar, para saber como que era, né? Pra gente montar essa persona. Os costumes que a gente tinha, os insights que você não ganha lendo em algum lugar, mas só com experiência. Na verdade, era isso que eles precisavam, né? Então... Desde o nome, do que significava, da filosofia da marca, quem são os atletas que a gente vai contratar, quais os campeonatos que a gente vai entrar. Eles me deram muita autonomia para montar o que fazia sentido para o meu público, né? Que era o meio que eu convivia. Como embaixadora de um esporte, você tem interesse em levar isso para outras esferas, por exemplo, política? Conseguir apoio governamental, sei lá, de alguma forma ter um esporte que seja mais reconhecido? Eu tenho alguns planos, assim, projetos que hoje eu não consigo colocar em prática porque eu ainda tenho muitas outras coisas que eu quero conquistar, né, dentro do esporte e tudo mais. Mas eu quero sim, e esse é um dos planos, é tornar o CrossFit acessível, né? Hoje, por exemplo, se você não tem 300... Tem box mais barato hoje, mas se você não tem... como pagar uma mensalidade, por exemplo, de um box de CrossFit, você não vai fazer CrossFit, é muito difícil, né? Você vai assistir vídeo no YouTube e vai fazer tudo errado. Com segurança e aprender realmente, viver essa experiência, né? De estar numa comunidade. Você quer colocar na praça, no Parque Ibirapuera? Eu tenho um amigo meu que a gente até conversou sobre isso, né? Sobre a gente ter uma ONG, né, de oferecer essas aulas, né, para a comunidade carente, principalmente para crianças, que eu acho que é a base assim da onde você começa a construir. O esporte ele resolve muito problema do ser humano, né? Tira a criança de rua, de fazer coisa errada, de droga, disso e daquilo, porque você traz uma nova paixão. Sim, o esporte salva. O esporte salva muito, muito mesmo. E eu acredito muito nisso, né? Então, o meu sonho, assim, é ver uma mega lona de CrossFit, a gente conseguir viabilizar isso, sabe? Pra uma criança que não sabe nem que isso existe. Nunca nem sabe o que é.
O meu namorado Yuri, ele é fruto de projeto social, né? De judô. Ele era de uma comunidade em Goiânia e ele fazia num projeto social de uma igreja, né? Eles davam aula, o pastor dava aula lá e aí tinha um monte de criança carente, né? Fazia judô. E de lá ele saiu, assim, de uma realidade que talvez todo mundo que estudava com ele na época dele ou já morreu ou tá preso. Sim. E tem muita gente e ele virou atleta, né? O esporte literalmente mudou, deu uma esperança de vida, tipo, dele olhar e falar assim, cara, não preciso ser isso daqui. Porque eu nasci aqui nesse ambiente, eu preciso me tornar isso. Não. Né? E foi justamente por causa do esporte e por causa de uma ação social, né? De um projeto desse. Então, acho que é o maior desejo, eu acho, de... Pô, conta comigo quando você tiver com essa... humano. Pô, adoraria participar disso, da forma que for. É um dos próximos planos, assim. Fazer um videocase foda, convidar a galera, tipo... Eu sempre falo, né? O prazer do educador físico, ninguém escolhe fazer educação física porque quer ficar rico, porque sabe que não vai ficar, né? Mas é pelo prazer de você ver que mudar vidas, né? Cara, você tem o poder na mão de mudar a vida de uma pessoa. Tem. Às vezes a gente, assim, um aluno que tinha muita dificuldade de fazer alguma coisa, ou sentia dor, ou não conseguia fazer alguma coisa. Eu lembro que tive uma aluna, ela falava assim, cara, eu só quero brincar com os meus filhos. Eu quero ter saúde e condicionamento para brincar com os meus filhos. E você vê, tipo, a transformação e a pessoa conseguir chegar naquele objetivo dela te usando como instrumento daquilo. Você imagina você mudar a realidade da vida de uma pessoa, de uma criança, né? Que estava fadada ao fracasso, ao crime, a qualquer coisa. E você dá, tipo, uma esperança. Fala, não, você pode ser outra coisa. Sim. Né? Isso é sensacional. Não precisa nem ser atleta, você só precisa colocar sua cabeça no lugar, entender que você pode superar seus limites e ir para uma outra. Tipo, você não precisa morar aqui para sempre. O esporte ensina disciplina, ensina ser dedicado, ensina tanta coisa. Eu aprendi muita coisa que eu carrego formou meu caráter. O esporte literalmente formou meu caráter. E eu acredito muito nisso. Pô, quando você for botar esse projeto pra andar aí, bora. Mano, super afim de fazer uma parada. E a Hopper tem uns projetos de vídeos pro YouTube e tudo mais. O negócio é produzido, bem produzido. A gente tem um canal, a gente investe bastante no canal, né? Tem muita coisa que a gente ainda fica limitado, porque assim, a gente fala para um nicho, né? A gente fala só para CrossFit. Então tem muita coisa que a gente queria trazer, mas assim, é um trabalho a longo prazo, né? Sim. Eu vejo que a gente é um canal muito mais de lifestyle, né? O cara que faz CrossFit, eu vejo isso, né? Não é só pelo esporte. Eu não vou lá só porque eu quero, né, produzir endorfina ou desfilar de sunguinhas da Delta na praia. Não é isso. É muito mais do que isso. Envolve a sua vida... Aliás, envolve muito mais a sua vida fora do que você faz do boxe, né? Da arena de competição. Com a sua família, com os seus relacionamentos, com o seu trabalho, com a sua carreira. Eu acho que ensina muito. E tem muitos universos que a gente quer trazer para dentro do canal. A gente estreou esse quadro do Estoicismo e Performance trazendo uma vertente completamente diferente do que a gente faz, né? A gente faz muito vídeo de técnica, de coach falando sobre performance, sobre vários assuntos, né, de emagrecimento e tal. Essa foi a primeira vez que a gente trouxe um assunto filosófico para dentro, né, de uma plataforma. E como o pessoal recebeu isso? Foi muito legal. A gente teve muito feedback legal. A gente gravou, inclusive a gente já falou, deu certo, a galera gostou. Vamos subir um vídeo de ter uma amiga minha, a Marina Amaral. Ela é coaching, assim, fodida. Ela tem uns cursos de Harvard que só ela tem. E são pessoas que não são as figuras tão midiáticas, assim, mas tem um conteúdo animal, né? Hoje a gente vê que muita gente tem holofote, é só entretenimento. Sim. Né? É um consumo de coisa que você consumiu na hora, deu risada, foi legal, divertido, mas aquilo não acrescenta nada pra sua vida. Daí tem muita gente boa, né? Escondida por aí, que tem muita coisa boa pra falar. E a gente gravou um episódio com ela falando sobre... O tema foi como lidar com o fracasso enquanto a vitória não vem. E isso, assim, ela fala no perfil emocional disso, né? E isso é a coisa que o atleta mais tem que saber lidar, né? O cara que tá lá batalhando, ele não vai desistir até o dia que ele chegar onde ele quer, até o dia que ele vencer, né? Quantas vezes ele perdeu para conseguir vencer? E é difícil. E o que é a vitória, né? Você falar, a vitória é o cara ganhar o campeonato? Às vezes não, às vezes é só tipo o cara conseguir, como você falou,
agachar para brincar com o filho. Sabe que a vitória, por exemplo, do atleta de alta performance é ele entrar ali e entregar o melhor que ele tem. Se ele tiver 100% de consciência que ele fez o melhor que ele podia, cara, ele é vencedor. Foi no limite. Isso não é papo de perdedor, ele fez o melhor, mas não deu. Não, isso é sim, quando você... Eu já fui atleta, né? Você sabe o sentimento de você falar assim, mano, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tô feliz com a minha performance. Isso é a minha vitória. O pódio, ele é uma consequência, né, desse trabalho. Mas ele não é o mais importante. E é você saber reconhecer que assim, cara, fiz tudo... Mas aquele cara ali, porra, ele mereceu, velho. O cara foi mais foda que eu. Exato. E tipo, eles são um espelho pra você falar, mano, vou chegar lá. Pô, eu vou treinar. O que esse cara conseguiu? Foi na natação que ele foi mais... Pô, vou lá treinar essa parada. Tipo... Não, é muito isso. Tudo é mindset, né? Inclusive pra vitória e pra derrota. Porque as pessoas só falam de mindset pra vencer. Como que é pra derrota? Tipo, eu preciso estar focado, eu preciso fazer isso pra vencer e tal. Aí você chegou lá, você não vence. Como que você lida com isso? Você precisa ter um plano B para isso. Sim. Então as pessoas elas se fortalecem a mente muito para receber a vitória. Você precisa fortalecer a mente também para receber a derrota, porque mais importante, né, que a vitória. Você já viu alguém aprender alguma coisa ganhando e dando certo? Não, você aprende quando você erra. Né? Os maiores aprendizados que a gente tem na vida é sempre quando você erra, porque você tem que falar, cara, peraí, deixa eu analisar tudo, deixa eu ver aonde que eu errei, deixa eu ver aonde eu posso evoluir, aonde eu posso melhorar. E tem muito atleta que ele se engana que ele tem um mindset de campeão, mas ele só sabe lidar com a vitória. O dia que o cara perde, acabou a cabeça dele, foi para um ralo, porque ele nunca teve que lidar para lidar com frustração, para lidar com a derrota, com o julgamento das outras pessoas, de você ter decepcionado, por exemplo, a sua família, o seu patrocinador, sabe? Isso é uma coisa muito difícil. Como preparar alguém para isso? É muito trabalho mental de várias formas, né? Você prepara alguém nesse sentido de assim, cara... Não é minha área, mas, por exemplo, dos melhores atletas do mundo do games, né? Tem um coach, que é um dos mais famosos, o Ben Benjamin, que ele trabalha fortemente os atletas dele com mindfulness, até com estoicismo. É tipo você... Sei lá, meditação, yoga... Tudo que você imagina. Traz a religião, traz respiração, tudo, assim. Você controlar a respiração, você fazer exercícios de meditação. Assim, hoje um atleta que não trabalha a mente, não trabalha a parte mental, ele não ganha mais, ele já ficou para trás. Né? Ele já ficou para trás. Não é a primeira pessoa, né? Acho que não é a primeira pessoa. Performance por performance, o treinamento é igual para todo mundo. Né? O físico, o corpo, o limite do corpo humano, ele vai até aonde fisicamente ele consegue ir. Ele só ultrapassa aquilo por causa da mente. Então, se sua mente não ultrapassa... E tem muitas... E o coach não tem que ter um preparo psicológico? Total. Hoje porque, coach que não prepara seu atleta psicologicamente, ele tá fazendo já um trabalho... fora, né? Ele tá fazendo um trabalho pela metade. O atleta dele não vai ser... E se ele não é o exemplo também? Por exemplo, o cara quer te incentivar a saber perder, mas ele não tem uma grande história da vida dele pra contar e te mostrar que ele tem moral pra falar isso. Faz diferença? O cara educar pelo exemplo? Então, eu concordo e não concordo. Eu acho que tem muita gente que é muito boa só na prática e não sabe nada de teoria. Tem muita gente que é muito boa na teoria e não necessariamente foi bem na prática. Então tem muito cara fudido, assim, ó, muito bom, que não foi um bom atleta. Mas o cara é um preparador de atleta, assim, excepcional. Então eu não acho que isso é uma regra. Você tem que ter tipo técnico bom técnico. Ele não foi jogador. Eu acho que a gente tem habilidades diferentes, né? O cara ter a vivência naquilo e ter vivido aquilo é muito importante e essencial. Mas não necessariamente ele tem que ter sido um sucesso como atleta para ele poder fazer um atleta ter sucesso. Entendi. Eu acho que são duas coisas separadas. Dá para ser bom mesmo sem ser pelo exemplo. Dá. Tipo assim, faz aí 10 barras. Pô, mas... Porque nem sempre o cara do exemplo é o cara que sabe ensinar. Eu já vi muito cara bom que não tem uma didática boa. Então o cara não sabe passar aquilo. É outro perfil. Beleza. Vamos pedir a gente tem um quadro aqui que normalmente a gente pede para os convidados, cara, através de uma playlist que a gente criou no Spotify. Cara, cita aí qual música brasileira já marcou a sua vida e que vale a pena a gente colocar lá. Música brasileira? Tem que contar a história depois. Cara, vocês me pegaram. E a gente acredita muito que a música marca vários momentos da vida.
Então, colocar a sua música na playlist, colocar a música dos convidados na playlist, vai ser um momento marcante lá na frente. Não, achei animal. O problema é que eu não consigo pensar agora numa música. Você não lembra nenhuma da infância que você ouvia muito com seus pais? Você não lembra nenhuma que você marcou seu treino? Tipo eu gosto de citar assim, tipo um Lose Yourself do Eminem, assim, tá ligado? Que é aquela música que você ouve e fala, agora eu vou dar o meu melhor. Consegui me superar porque aquela música tava bombando na minha cabeça, sabe? Nossa, eu vou ser a mais sem graça da face da Terra, né? Que eu tipo, desligo. Pra mim, fatores externos, assim, tipo, principalmente música, nunca fui tão dependente disso. Uhum. Se você me falar qual música que você gosta, eu vou lembrar de música de festa que eu gosto, sabe? Fala aí, pode ser, por que não? Fala aí, tio. Tem um DJ que eu gosto muito, que é o Boris Brejcha. Então, qualquer música que vocês escolherem dele... Tipo, essa é uma música que, assim, eu posso estar sem vontade de treinar. A gente coloca a música... Você te coloca pra cima. Eu coloco a música dele. Pô, caralho, a gente colocar pra cima quando você não tá com vontade... Não, esse cara é foda. Ele é muito bom. Você gosta muito de música eletrônica? É eletrônica. Ele chama Boris Brejcha. É brasileiro não? Não, ele é alemão. Alemão. Cara, ele Tem no Spotify? ele é o bruxo. Tem no Spotify, né? Tem. Ah, da hora. Demorou. Demorou. É isso, cara. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Aqui. Foi muito bom esse bate-papo. Foi muito gostoso. Acho que para muita gente que tá vendo, tipo, a pessoa conseguiu entender muito mais sobre o CrossFit, entendeu muito mais sobre a parte psicológica que envolve tudo isso e como conseguir mudar a vida através do esporte. Acho que é muito foda isso. Acho que muita gente precisa desse exemplo, né? É o que podia estar nas escolas, por exemplo, a filosofia. Né? Poderia estar, como você falou, nas comunidades, poderia estar em vários lugares. Eu acho que vale sim um esforço aí, acho que para conseguir levar isso para o maior número de pessoas, porque realmente muda a vida das pessoas, desde que faça da forma certa. Né? Sim. E eu acho que ficou muito claro assim, para muita gente. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite. Foi assim, um bate-papo bem diferente que normalmente, né? Sempre perguntam muitas coisas só de performance e tudo mais. Eu acho que a gente entrou em assuntos aqui super importantes, né, que até vem antes da gente falar de atividade física, né? São os motivos pelos quais a gente precisa de atividade física. Então eu que agradeço vocês, gostei muito. Pô, muito obrigado. Legal. Eu também quero ter a oportunidade de agradecer aqui, porque eu juro que eu não sabia nada. Como eu disse no começo do episódio... Você vai sair daqui até vai lá treinar, né? Então, isso que eu até gostaria aqui de propor, porque já que eu sou um franguinho, um máfia mais ou menos... Você não quer chamar um dia a gente lá pra fazer um A porta treino? tá aberta, só ir. Vamos lá, ela vai treinar, a gente vai Eu sair cheguei de a falar lá. pra você uma vez, né? Você, Morto. Chegou. Quando a gente se conheceu, você ir lá treinar. Rafael Eu fazer sou umas suspeita barras. a falar, né, gente? Nossa, eu essa é sou humilhação. a igreja do CrossFit mesmo. Pode ir lá, a porta tá aberta. Pô, imagina, os apresentadores do Plugado num treino Vai ser legal, hardcore. tem que filmar isso. Não, tem que filmar. Vocês são scale ou RX? Você vai fazer Nossa, scale? Super Do scale, pior existe super tipo. scale. Do pior tipo. Rafael, Tem joga que na melhorar bola. pra virar scale, Não. né? Tipo isso. Beleza. Mas a gente é inclusivo, tá? A gente te aceita mesmo isso. Que bom. Vai ser bem recebido. Beleza, então. Galera, se inscreva no nosso canal de cortes, Plugado Cortes Oficial. O link tá aqui na descrição. E a gente também tá lá no Spotify. Então você pode pesquisar lá, Plugado Podcast, que você vai encontrar todos os nossos episódios lá. Beleza? E siga a gente no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Plugado Podcast. Beleza, Carol? Show, Obrigado. beleza. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aí. Muito obrigado, equipe. Todo Valeu. mundo que tá fazendo parte. Breno, Amauri, Augusto, Flávia, o El, pessoal da Cinecan, todo mundo aí, família, todo mundo que está acompanhando, incentivando. Mais uma vez, obrigado e fique com Deus. Grande Valeu. abraço. Valeu. Valeu.